Aquele bom dia bem especial para todo mundo. O Flamengo passou o aperto, mas derrotou o Vitória por 2-1 na abertura da terceira rodada do Brasileirão. Graças ao pênalti defendido por Rossi, o Malvadão conquistou seu primeiro triunfo na competição. Hoje, mais 5 jogos agitam a Super Quarta, com destaque para o Mirassol, que dentro do G4 recebe o Lanterna Cruzeiro. Em Santa Catarina, a Chapecoense pode dormir na liderança se vencer o Coritiba. Outro que sonha alto é o São Paulo, que com força máxima encara o Grêmio do artilheiro Carlos Vinícius. Em Minas tem Galo e Remo. Com o atacante Spinelli liberado, o Vasco recebe o invicto Bahia. Na Europa, os atacantes João Pedro e Ryan seguem em alta. Por aqui, o Corinthians estuda medidas jurídicas para punir o volante Martínez. No Palmeiras, Leila Pereira saiu em defesa de Andréas Pereira após a polêmica cavucada na marca do pênalti em Itaquera. Já dentro de campo, o Verdão quer vencer amanhã o meu Inter no Beira-Rio para trazer mais paz para Abel Ferreira. É um jogo complicado, fora de casa é sempre jogo difícil, né? Mas a gente tem que entrar focado, empenhado, sabemos que temos que fazer ao entrar em campo concentrado para sair com a vitória, que é muito importante para batalhar do início ao fim, para sair de lá com os 3 pontos. É sempre importante ter a calma dentro de campo, saber os momentos, nem sempre a gente vai sair à frente do resultado, mas é ter a tranquilidade e buscar sempre o resultado positivo. Nós sabemos da dificuldade que é o jogo, mas nossa equipe está muito focada e vamos em busca dessa vitória. O Campeonato Brasileiro é sempre, para mim, o mais difícil de conquistar. É o campeonato onde tem mais desafios, onde todas as equipes elas te colocam em dificuldades, as viagens, os campos, o tipo de estádio, o tipo de grama muda, tem grama sintética, tem esse campo de hoje, que infelizmente está em péssimas condições. Não era ruim, sempre foi um campo bom. Quem viu em casa viu um bom jogo e eu tô porque o meu time jogou melhor e perdeu, mas jogou melhor. Eu também não vou vir aqui falar que o Flamengo foi melhor, né? Como o Palmeiras foi 1 milhão de vezes melhor que a gente, como eu falei também. Foi totalmente diferente. Agora, quando eu jogar melhor e perder, se eu não puder falar, eu vou falar, porque eu tenho a tranquilidade de falar. Eu acho que todo mundo viu o jogo, que se tivesse um vencedor, futebol não tem justiça, beleza, legal, mas se tivesse um vencedor, o vencedor seria o Vitória por tudo que foi o jogo. Muito bem, rodada bem eletrizante da Série A, terceira da competição. E aqui comigo, falando em ânimo, astral, energia, os 3 estão que estão nessa quarta-feira, hein? E eu começo com o Ronaldo Giovanelli. Rona, aquele bom dia. O Flamengo sofreu, não jogou bem. Rossi defendeu o pênalti, mas saiu do Barradão com 3 pontos na conta. É isso, Bibina Renata. Bom dia a você, a esses cavalos. Nós avisamos o Cicinho ontem, falamos, ó, lá é difícil. Quem cair no Barradão para enfrentar o Vitória pode até vencer, mas vai ser desse jeito aí. Vai ser no sufoco, vai ser na pressão. E ontem o Rossi fez a diferença, que era para ser empatado o jogo. Então, parabéns aos envolvidos. E o Felipe, hein? O Felipe Luiz, um beijo no seu coração também, Bimino. Você é o cara, você é um cara centrado no seu trabalho. Parabéns, é isso que eu tenho a dizer. Edu Dracena, nosso encontro é amanhã, só que de lados opostos, eu torcendo pelo Inter, você pelo Palmeiras. Aliás, uma semana até o momento tranquila pro Verdão, esperando por John Arias. Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. Amanhã somos adversários, já te avisei. Inimigo jamais. Inimiguinho. Inimigo jamais. Inimiguinho até sexta. Não, até quinta. Mas vai ser um belo encontro, sabe, Renata? Eu acho que os 2 times estão evoluindo, o Pessolano pelo Internacional e o time do Abel tentando se reencontrar, principalmente na espera de John Arias essa semana, Renata. Tá feliz. Eu também estaria. Cicinho, já pensou John Arias chegando pro São Paulo ou pro Inter? Seria sonho, né? Seguinte, falando em São Paulo, Cicinho, compromisso, aquela conversa entre você e eu e você. Hoje o São Paulo tem ganhado o Grêmio, não é? Precisa dos 3 pontos. Bom dia! Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. A sua alegria começa hoje. A sua alegria começa hoje e vai finalizar amanhã. Então hoje o São Paulo dá ataca no Grêmio, amanhã o Inter dá ataca no Palmeiras e aí tudo certo. A gente continua amigo e felizes. Muito bem, daqui a pouquinho a sequência da terceira rodada da Série A. Começou ontem com a vitória do Flamengo fora de casa para cima do Vitória. E vamos falar de brasileiros se destacando no mundo. Lá na Inglaterra, João Pedro e Ryan chamaram a atenção. Gols para você.
Campeonato Inglês, 26ª rodada, e na briga pela permanência no G4 no Stamford Bridge, o Chelsea fez 1-0 no Leeds na cavada de João Pedro diante do goleiro. No segundo tempo, lançamento lá de trás de Robert Sanchez, João Pedro de novo na bola e a arbitragem assinalou o empurrão de Jacabiol no brasileiro, pênalti. Batida sob responsabilidade de Cole Palmer, 2-0. A reação do Leeds começou com outra penalidade de Caicedo em Jayden Bogle, Mecha diminuiu 2-1. E logo na sequência, aproveitando uma sobra de bola na área após a briga de Bogle com os dois defensores de azul, Noah Okafor decretou o empate. E como Cole Palmer perdeu uma incrível chance de desempatar no final, ficou naquilo mesmo 2-2, que levou o Leeds à 15ª posição e sustentou o Chelsea no G4. Isso porque o quinto colocado Manchester United não conseguiu superar o integrante do Z3 West Ham de Thomas Souček, o autor do primeiro gol da partida em Londres. Casemiro chegou a deixar o dele, seria um empate dos Diabos Vermelhos, só que o VAR semiautomático pegou uma fagulha do joelho do brasileiro em posição irregular. Sendo assim, quem definiu a parada para o Menil foi Benjamin Sesko, final 1-1. Na 7ª posição, o Everton em casa foi surpreendido pelo nono Bournemouth, nome do jogo Ryan. Ele cometeu o pênalti que originou 1-0 dos donos da casa na batida de Ndiaye, mas depois se redimiu. Com o levantamento de Adrian Truffert de cabeça, atrás da zaga, o ex-vascaíno deixou tudo igual no placar. 3 minutos mais tarde, em outra jogada aérea, James Hill ajeitou e o marroquino Adili assinou a virada, 2-1 Bournemouth. Meio de semana também de jogo único das quartas da Copa da Itália com zebra no estádio Diego Armando Maradona. No tempo normal, o Como saiu na frente do Napoli na cobrança de pênalti de Martin Baturina. Os mandantes empataram a partir da assistência de Højlund. Vergara arrancou em velocidade e cara a cara com o goleiro Butés não perdoou 1-1, decisão nos pênaltis. Pelos napolitanos, Lukaku, voltando de lesão, perdeu. O estreante brasileiro Alisson Santos, ex-Sporting de Lisboa, conferiu. E nas alternadas, como Lobotka parou em Butés com um placar de 7-6, o Como avançou, pega a Inter na semifinal. Pela Copa da Alemanha, quartas também, e na capital, Hertha e Freiburg ficaram igualmente no empate por 1-1, com as marcas de Suzuki para os visitantes aproveitando bola mal recuada e Fabian Riese num chutaço para a equipe de Berlim, tudo já na prorrogação. Nos penais, na primeira série alternada, Suzuki voltou a balançar a rede, ao contrário de Pascal Clemens, 5-4, Hertha eliminado e o Freiburg vai conhecer o adversário da semi por sorteio. Já pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, no Irã, o Al-Sadd do Catar bateu o Tractor por 2-0 e voltou à zona de classificação para os mata-matas. Segundo gol do jogo, marcado por Roberto Firmino. Para fechar, na Venezuela, pelo duelo de volta da pré-Libertadores, o Deportivo Táchira devolveu a derrota por 1 gol de diferença para o The Strongest na cabeçada de Rodrigo Poleiro. O time boliviano teve a chance de empatar o jogo e definir a classificação num pênalti por toque no braço de Luznig, assinalado com a ajuda do VAR. Vitor Ábrego, no entanto, parou no goleiro Jesus Camargo, herói da partida. Não só pela defesa nos 90 minutos, mas também por ter deixado dele na decisão por pênaltis, 5-3, e na segunda fase da pré-Libertadores, os venezuelanos do Táchira encaram o Tolima da Colômbia. Agora a gente já mostra, sem perder tempo, o Flamengo vencendo o Vitória no Barradão. Poucas chances, bem preciso. Rossi defendeu o pênalti e o Flamengo conquista os primeiros 3 pontos na competição. Tinha 1 contra o meu Inter, agora tem a primeira vitória. Chama o Flamengo Barradão. O jogo no Barradão começou pegado e sem muitas oportunidades para os dois lados. Até que o Vitória perdeu a bola no meio de campo. O Flamengo trocou passes e Eric Pulgar acertou esse chutaço. Leão da Barra tentou responder com esse contra-ataque, mas Renato Kaiser foi bloqueado. Aí a defesa do Vitória cochilou. Léo Ortiz lançou para Everton Cebolinha, que driblou o zagueiro e ampliou o placar. O rubro-negro baiano voltou melhor do intervalo. Kaiser brigou e girou bem em cima da defesa e a bola sobrou para Mateuzinho diminuir.
Gonçalo Plata respondeu com um belo chute colocado. Aí Kaiser, personagem da partida para o Leão, apareceu de novo. Foi dele o passe para Natan Mendes ultrapassar e sofrer pênalti de Alexandro. O camisa 79 foi para a bola, mas na hora de tirar o 10, parou no goleiro Rossi. Gabriel Baralhas assustou para o Vitória, mas o confronto acabou mesmo no 2-1 para os cariocas. Na verdade, foi um jogo muito difícil. O Campeonato Brasileiro é sempre, para mim, o mais difícil de conquistar. É o campeonato onde tem mais desafios, onde todas as equipes elas te colocam em dificuldades, as viagens, os campos, o tipo de estádio, o tipo de grama muda. Tem grama sintética, tem esse campo de hoje, que infelizmente está em péssimas condições. Não era ruim, sempre foi um campo bom. Quem viu em casa viu um bom jogo e eu tô porque o meu time jogou melhor e perdeu, mas jogou melhor. Eu também não vou vir aqui falar que o Flamengo foi melhor, né? Como o Palmeiras foi 1 milhão de vezes melhor que a gente, como eu falei também. Foi totalmente diferente. Agora, quando eu jogar melhor e perder, se eu não puder falar, eu vou falar, porque eu tenho a tranquilidade de falar. Eu acho que todo mundo viu o jogo, que se tivesse um vencedor, futebol não tem justiça, beleza, legal, mas se tivesse um vencedor, seria o Vitória por tudo que foi o jogo. Antes de voltar a campo pelo Brasileirão, o Flamengo agora tem 2 decisões pela frente. Pega o Botafogo pelas quartas de final do Carioca e depois a final da Recopa contra o Lanús. Já o Vitória tem 2 compromissos pelo Campeonato Baiano, contra Bahia de Feira e Galícia. E a gente vai ficar forte, cara. A gente vai fazer um ano bom. Acho que mesmo na derrota, eu acho que quem avaliou o jogo sai daqui com esperança que o Vitória tem tudo para fazer um grande ano. E não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos. Ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo. Mas sem nenhuma dúvida temos aí coisas para corrigir e muito caminho para percorrer. Frase emblemática e importante: não estamos conseguindo controlar o jogo com bola. Fora o aspecto físico, Felipe, que também ainda não está o ideal no Flamengo, é nítido. Principalmente o Arrascaeta, que é o condutor do time e que parece sentir mais no início de cada temporada essa questão física, depois ele voa. Mas o início sempre é complicado. Então, a gente já mostra aqui onde ficaram Flamengo e Vitória na tabela de classificação. Lembrando que a rodada será completa na quinta-feira e teremos uma tabela definitiva para essa terceira rodada. O Flamengo é o 8º colocado, subiu um pouquinho na tabela, foi para a primeira parte. E o Vitória é o 13º com 3 pontos. E a gente vai ter toda essa sequência. O que vocês destacam nessa partida? O Jair Ventura elogiou o time, falou que muitas vezes o que fica é o resultado, mas que ele gostou da atuação, o Cicinho do Vitória. E o Felipe, dá para perceber que ele ainda não está satisfeito com o rendimento. Ganhou 3 pontos, beleza, mas não jogou bem o Flamengo. Renato, nós estávamos conversando aqui. O Flamengo, se ele fizer 70 partidas esse ano, ele tem que ganhar 70. E ele entra como favorito 70 jogos. Então, assim, o Flamengo, ele entrou em campo e venceu mesmo jogando mal. Então, é isso que o torcedor espera. Espera sempre a vitória. Bom para o Felipe continuar o trabalho e ter tranquilidade. Porque se perde por Vitória, aí traz aquela desconfiança novamente. Outra contrapartida. Vitória, jogou mal contra o Palmeiras e perdeu, jogou bem contra o Flamengo e perdeu. E é aí que você liga o sinal de alerta, né? Que não tem sido o suficiente. Mas a partida que o Vitória fez, realmente ele superou o Flamengo em todos os quesitos, fisicamente, em bola aérea, segunda bola. E o Flamengo conta sempre com essa falta do Jorginho. O Jorginho é aquele que cadencia, esse que dá o comando ali de bola, mantém a posse de bola. E o Vitória foi melhor realmente que o Flamengo. Eu achei que o jogo iria ser fácil, mas pelo empenho, o Vitória mereceria a vitória realmente. Ronaldão, você deu a dica ontem aqui, nunca é fácil enfrentar o Vitória lá no Barradão. E o Felipe falou que sempre achava que o gramado era bom, mas que agora ele viu um gramado pior. Mas a questão toda é que o Flamengo individualmente não vem produzindo. O Pedro não voltou ainda para essa temporada. Impressionante como não está aparecendo. O Arrascaeta fisicamente abaixo. A gente vê, por exemplo, o Alexandro também chegando lento, fazendo pênalti. Não foi um time que a defesa também parece que está insegura. Eu não sei o que acontece. Não sei se o Flamengo não descansou o suficiente, mas tem que acordar. Já tem Recopa, tem clássico contra o Botafogo no final de semana. Mas o Barradão é diferente. Eu falei aqui, o Jair Ventura está começando um grande trabalho também lá. Ele tá além de fazer uma equipe forte,
que bateu de frente com o Flamengo aí, que era para sair com empate, se faz o gol de pênalti, ele está conseguindo manter um ritmo no time dele jogando em casa que todo mundo vai sofrer aí. Todo mundo que cair no Barradão vai sofrer, ele já está avisando. E é legal quando o treinador tem essa confiança no time e fala, ó, esse era o Flamengo, agora o outro que nós enfrentarmos aqui, nós vamos colocar mais dificuldades. E será assim esse Campeonato Brasileiro. Porque você usa o fator casa para tentar tirar uma certa vantagem das equipes para você sobreviver no campeonato. Porque se você empatar em casa ou perder em casa, você vai sofrer lá na frente. E o Vitória pode escrever aí, é o que o Jair Ventura falou, vai dar muito trabalho também. E o Flamengo teve uma grande vitória lá jogando contra o Vitória no Barradão. E pouca chance o Flamengo, primeiro tempo, ninguém chegava na área adversária, mas aí o Flamengo, ele abre o placar com um golaço do Pulgar, e depois, no finalzinho, o Cebolinha vai lá e faz o 2-0. Parecia um placar tranquilo, só que o Vitória vem para a segunda etapa e com 6 minutos já desconta para o 2-1. Teve o pênalti, se empata o jogo, não sei não, hein, se o Flamengo aguentava até o final, Edu. É verdade, e no segundo tempo começou muito bem o Flamengo, só que depois o Vitória tomou a rédea do jogo e impôs o seu ritmo, um ritmo muito forte. Eu acho que o grande desafio de todos os treinadores hoje, Renato, no futebol brasileiro, vai ser a questão física. Porque muito pouco tempo para você trabalhar, a questão de você jogar quarta, domingo, para você tentar colocar os jogadores na melhor forma possível dentro de campo, e o Flamengo está tendo essa dificuldade, principalmente jogadores de muita qualidade, como o Arrascaeta, como você bem disse, e também o Paquetá. Para mim, o Paquetá, o que acontece? Ele era para estar melhor fisicamente do que os outros, porque está na meia temporada. Então ele tinha que se impor mais, principalmente na parte física. Só que a gente está vendo que ele não está conseguindo. Não sei se de repente é o esquema tático, não sei se de repente o posicionamento que ele está tendo ali, ele está se desgastando muito. E aí a gente sabe que a dificuldade... Ele corre lugar no campo todinho. Porque são jogadores de qualidade. Agora, o Vitória, o Camutanga ali fazendo um terceiro zagueiro, às vezes como um volante também, eu acho que isso acabou dificultando principalmente a equipe do Flamengo. E o Baralhas, para mim, foi o melhor em campo ontem pelo Vitória. E o Luan Cândido também, jogando agora de zagueiro, não é? Agora, o que eu quero chamar a atenção é sobre o pênalti, porque no confronto de laterais, Cicinho, o Natan Mendes ali com o Alexandro comete a penalidade. Eu não sei se alguém aqui não marcaria esse pênalti. Não, eu marcaria um pênalti bem claro. Na verdade, gente, a reclamação do Alexandro é que o Natan colocou a perna... o Natan forçou, no caso, o pênalti. Um jogador experiente como o Alexandro é uma bola que você pode cercar, porque o Natan já deu o toque para a linha de fundo. É isso que a gente... Provavelmente o treinador pede também, né? A gente fala aqui comentando, mas o treinador pede. Chegou ali dentro da área, calma, tenha calma. O jogador não tem como definir ali e ele acabou sendo precipitado aí. Foi pênalti muito bem marcado. E Ronaldão, quero falar do Rossi, né? Do Rossi, que pegou o pênalti. Agora elogiar também o Klaus, que a gente sempre bate aí. Que não foi ficar no barulho do VAR. Ele foi lá e apitou. Ele viu, ele apitou. Aí é o segundo jogo que ele vai e ele falou, opa, peraí, eu vi isso aqui, esse lance aqui eu vou ter que dar. Então tá certo, não serve o VAR pra ele, não serve de muleta pro Klaus. Eu tô gostando de ver. Agora o Rossi é chovendo molhado, bebê, na Renata. Na hora que vai pros pênaltis, na hora que vai pro jogo difícil. E olha que o Renato Kaiser tava fazendo um bom jogo, né? Participou do gol, enfim, tava lutando. E não recuou a bola pro Rossi, ele sentou-lhe a mamona, saiu do lado e o Rossi foi lá e fez a defesa. Eu acho que o Renato Kaiser ele não errou. O Rossi que pegou. O Rossi que pegou. E, aliás, a gente tem um histórico aqui do Rossi em cobranças de pênaltis pelo Flamengo, contando tudo. No tempo normal, em decisões por pênaltis. Foram 26 cobranças ao todo. Ele defendeu 10 pênaltis, sofreu 14 e teve uma bola que foi chutada para fora e a outra pegou a trave. Então, ele acerta o canto em 65% das cobranças. O Rossi, o Ronaldo fala sobre isso. Tem goleiro que se destaca em outros aspectos, mas o Rossi, ele é um exímio pegador de pênaltis, hein, Rona? E outra coisa assim, quantos pênaltis deram contra o Flamengo, bebê? Isso aí me assusta. E é todo mundo falando que o Flamengo tem um apito, não sei o que, é mentira com esses pênaltis. Disputa de pênalti também, pô. Não foi só pênalti jogando o jogo ali, teve disputa de pênalti também. E ele só não pegou na final também, né? Na disputa de pênalti. E pra quem pensa que só o torcedor e os comentaristas, analistas de futebol é que vem o jogo, os atletas, os times, as comissões técnicas estão muito atentos. Por quê? No domingo, a gente teve a super polêmica, muita gente falando da má-fé, do Andreas Pereira, muita gente defendendo, enfim. Lá que aquele lugar onde o pênalti é cobrado ficou desprotegido no jogo entre Corinthians e Palmeiras e acabou que depois o Memphis perde o pênalti. Ontem, a gente está até separando esse momento porque a área estava protegida.
Então ninguém ficou desatento, ninguém virou as costas ou deixou o jogador adversário ali para fazer aquela fumaça, não é? Para deixar alguém do Flamengo... Fazia um buraco, a cavadinha, A cavucada. O Klaus se posicionou ali perto da marca do pênalti. Ele estava no jogo de domingo, já foi o árbitro ontem. Então, por isso que às vezes o futebol, na hora, é horrível quem passa pela experiência, mas as pessoas ficam mais atentas e começam a perceber detalhes no futebol. E só falta o tribunal se manifestar, e aí o tribunal não vai se manifestar? Os caras que já jogaram ontem se manifestaram, e o tribunal nada! Mas uma coisa também, o detalhe, Renato, muitas vezes o cara que pega a bola, ele não vai bater. Então, ele só fica ali protegendo. Fica ali protegendo e também com a bola, porque os caras ficam aqui na conversa, você vai, você vai fazer, aí vem um outro, vai, pega a bola e bate, como foi o Renato Ontem foi o Kaiser. lateral Ramon, né, que ficou por ali. Que ficou com a bola, segurando. Ramon, que não precisa voltar pro Inter, não, viu? Ficou no Vitória, sucesso pra você. Isso? Não, mas é um bom jogador pro Vitória. Não deixou recordação boa, Bibi? Daqui a pouquinho, Leila Pereira defendendo, inclusive, Andréas Pereira. Pereira e Pereira. Vai, a cavadinha, ela vai pra brilhadeira. Mamãe tá demais, hein? John Arias defendendo o time, voltando a vencer, tá com tudo. Bom, rodada da Série A segue hoje. Olha que legal esse jogo, Mirassol e Cruzeiro. O Cruzeiro, por incrível que pareça, é o lanterna da competição. O Mirassol tá no G4. Aqui a Chapecoense e o Coritiba, quem vencer vai se dar bem, mais ainda na tabela. O Atlético Mineiro enfrenta o Remo na Arena MRV. O Vasco recebe o Bahia. O São Paulo do Cicinho e da Renata hoje só, né? São Paulo o hoje. Marlon vai jogar o Marlon? O Marlon. O Marlon que pergunta, joga. e o Marlon? O Marlon que vai jogar, eu acho. Tá pro Chico. Não, mas agora sem brincadeira, jogo bom no Morumbi, hein? Eu não consigo. Que é isso? Que é? Vai sair, pai. Ui, sem o Marlon eu não consigo. Rapaz, onde você foi tirar isso? Vamos lá. Aí, quinta-feira, segue a rodada com o Atlético Paranaense e Santos na Arena da Baixada. Clássico carioca, o Fluminense joga com o Botafogo. Teremos Corinthians e Bragantino, Ronaldão, na Arena do Corinthians. E Inter e Palmeiras. E o bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar. Ai, que dor de barriga. Mirassol e Cruzeiro, quero falar desse jogo. O Mirassol tá se recuperando, trocou muito o seu elenco. E o Cruzeiro passou sufoco, mas no final de semana o Tite respirou. E as duas equipes no Maião vão fazer aquele duelo. Mirassol e Cruzeiro voltam a se enfrentar pelo Brasileirão. Na reta final da competição do ano passado, os dois ficaram lado a lado na tabela, disputando a terceira colocação. O time mineiro terminou na frente. Aliás, a estreia do Mirassol na elite nacional foi justamente contra o Cruzeiro. E o Leão foi derrotado por 2-1 no Mineirão. Já no retorno, a partida terminou empatada em 1-1. Agora a realidade dos dois segue bem distinta nesse início de Série A. O time paulista tem uma vitória e um empate até aqui e encara uma dificuldade inédita: disputar competições simultâneas. A rotina tem sido com jogos em intervalos curtos de tempo e viagens longas. Mostra que a gente tem que ter um grupo muito forte, porque a gente sabe que, né, no decorrer do ano aí a gente vai ter outras ocasiões, né, talvez não nesse contexto, mas que vão ser muito desgastantes fisicamente. Enquanto o Leão ainda não perdeu no Brasileirão deste ano, a Raposa ainda não venceu. O Cruzeiro soma 2 derrotas e ocupa a lanterna da competição. Resultados negativos, uma oscilação que ela acontece no início de temporada, que tem 31 dias, eu acho que nós estamos... A pressão por vezes emburrece a gente. Se apegar ao resultado positivo, deve ser o combustível para desembarcar no interior paulista e encarar o Mirassol. A equipe mineira vem de vitória por 2-0 diante do América Mineiro. O Leão espera a força máxima do adversário para o confronto desta quarta noite, partida válida pela terceira rodada do Brasileirão. E também deve colocar em campo o que tem de melhor, afinal, a competição nacional é a prioridade. E além disso, o Leão Caipira não perde há 11 meses em casa. Disputou 20 partidas pelo Brasileirão, sendo 11 vitórias e 9 empates. O Cruzeiro, a gente sabe que é uma equipe que tem muita qualidade, mas do nosso lado também a gente procura se preparar à altura para que a gente possa encarar esses desafios individuais muito bem e para que a gente possa, na maioria das vezes, sobressair também sobre o nosso adversário.
Definitivamente, o Mirassol não é mais surpresa, Edu Dracena. E o Cruzeiro, que no Mineirão conseguiu se recuperar no Campeonato Estadual, você acha que vai seguir o mesmo caminho no Brasileiro? Porque ainda não venceu. Não venceu, 2 derrotas e é o que a gente espera. Até porque o time que o Cruzeiro tem não é para estar na lanterna do Campeonato Brasileiro. Pelos jogadores de qualidade que tem, o treinador também. É claro que a pressão está muito grande pelo futebol que o Cruzeiro apresentou no passado, mas esse ano está totalmente diferente. Alguns jogadores não estão jogando bem, o estilo de jogo e de treinamentos do Tite é diferente, então isso requer um pouco mais de tempo, mas eu entendo que daqui a pouco o time vai se engrenar, vai se encaixar e vai buscar aí os objetivos. Agora, você vai pegar um Mirassol dentro da sua casa, que ficou invicto ano passado, é uma parada indigesta assim para o Cruzeiro, mas eu acredito bastante na questão da evolução. Ganha um clássico, dá muita moral para que o próximo jogo você consiga vencer. Outro jogo bem atrativo na rodada é Vasco da Gama e Bahia. O Vasco apresentando reforços e o Bahia ainda invicto na temporada. Mercado a todo vapor no Vasco. Mesmo com a recuperação judicial, a diretoria vem movimentando a janela neste início de temporada. Já são 6 reforços até aqui, 2 apresentados ontem. Cuiabano é um velho conhecido do torcedor carioca. Depois de conquistar o Brasileiro e a Libertadores com a camisa do Botafogo, agora o lateral esquerdo chega para reforçar o Cruz Maltino. Eu acho que esse foi um momento essencial para a minha volta para o Vasco. Estou muito feliz aqui no Vasco. Cláudio Spinelli também chamou a atenção quando estava do outro lado de campo. O atacante argentino, que pertencia ao Independente Del Valle, do Equador, enfrentou o Vasco na Sul-Americana, inclusive marcando 2 vezes e eliminando a equipe carioca. E depois para la torcedora de Vasco, que acá hay un vascaíno más, como se dice, y que nada, que prometo dejar todo que en la cancha. Os modelos de contrato foram acordados de formas distintas. Cuiabano chega por empréstimo até o final da temporada junto ao Nottingham Forest. O Vasco vai ter a opção de compra do jogador por 10 milhões de euros, o equivalente a 65 milhões de reais. Já a Spinelli assina em definitivo. Foram 2 milhões de dólares investidos pelo Cruz Maltino, cerca de 10 milhões de reais. Os jogadores já treinaram com o grupo. Cuiabano não enfrenta o Bahia por controle de carga. Spinelli está regularizado. Fernando Diniz não tem mais desfalques para montar o time. Essa será a 3ª partida pelo Brasileirão. Até aqui, 1 derrota e 1 empate. Do outro lado, o Bahia começou melhor a competição. Venceu o Corinthians fora de casa e empatou com o Fluminense na Arena Fonte Nova. O tricolor segue invicto em 2026. 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates. 9 jogos sem perder, eu acho que esse que é o... Eu acho que deve servir como combustível para ir competir, trazer mais ânimo para que a gente possa competir, porque o jogo contra o Vasco é um jogo duríssimo, um jogo difícil. Depois de poupar o time pelo Campeonato Baiano, Rogério Ceni terá força máxima no Rio de Janeiro. A única baixa é Rezende. O volante acertou a transferência para o futebol chinês e não viajou com o grupo. Vasco e Bahia se enfrentam em São Januário às 9h30 da noite. A expectativa é, mais uma vez, de casa cheia. Cicinho! Confesso que eu tô propensa ao empate nesse confronto, viu? Olha, Renata, eu vou contra você. Sabe por quê? Não, pela característica as características, né, dessas duas equipes, tanto o Diniz quanto o Rogério Ceni e a maneira na qual joga o Bahia e o Vasco, eu acredito que vai ser jogo de bastante gols. Porque são 2 equipes que gostam de jogar, né? Gostam de atacar, tem seus atacantes aí leves, equipes objetivas. Então, assim, a esperança é que aconteça um jogo com bastante gols. O Vasco é sempre essa equipe que, ao mesmo tempo que ele ataca, ele fica, às vezes, desprotegido. E o Bahia é muito bom no contra-ataque. O Bahia sabe jogar muito bem, tem um desafogo ali com o Ademir, que é muito rápido. A lado esquerdo do Vasco, com o Piton, já não tem sido mais o mesmo. Talvez seja por isso que está chegando o Cuiabano. Então, assim, eu acredito que seja um jogo
de muito gols. Pode ser que seja empate, 3-3, né? Mas, Uau! assim, por que não? Que é isso, Cícero? Mas os dois times têm vocação ofensiva mesmo, isso é verdade. E olha que o Vasco perdeu o Ryan, que tá brilhando já na Inglaterra logo no início. Quero falar também de Atlético Mineiro e Remo, mais uma partida da Série A dessa terceira rodada. Duas equipes que ainda não venceram no Brasileirão. Torneio que é a prioridade da temporada. Lo más importante para el club es el Brasileirão. Consolidado. Entonces nosotros tenemos que lograr consolidar nuestro elenco. Consolidar un elenco fuerte, competitivo, que pueda competir en el Brasileiro, cosa que el año anterior ni el otro año no lo pudo hacer. O Atlético passa por altos e baixos, até mesmo dentro de casa. Venceu o Cruzeiro no Clássico, empatou com o Palmeiras em um jogo maluco e aí, no fim de semana, empatou com o Atlético e acabou saindo da zona de classificação para a semifinal do Mineiro. Real incapacidade para ganhar este tipo de partido que não hemos podido resolver. No sábado, o jogo contra o Itabirito define se o Galo passa ou não, mas a prioridade é o brasileiro. A equipe principal deve entrar em campo, só que existe a expectativa para ver mais minutos de Alan Minda e Cassierra, reforços contratados para o ataque. Cassierra chegou hace muito pouco, não conhece praticamente relacionamento com nenhum companheiro ainda. Minda llegó con más tiempo, más yo creo que le está costando un poquito la adaptación a lo que es el jogo y los compañeros. O Remo, do colombiano Juan Carlos Osório, aquele mesmo, ex-São Paulo, também não venceu pela Série A. Foi derrotado pelo Vitória na estreia e empatou com o Mirassol, dentro do Mangueirão. Mesmo estádio que foi o palco do clássico contra o Paysandu no domingo. Jogo que terminou empatado, 1-1, com direito a vaias ao técnico. Creo que los que estuvieron hoy representaron dignamente a Remo, con entrega igual que la de ellos, igual, la misma entrega. Ahora, en el juego, reitero, tenemos que mejorar. E para melhorar o desempenho, agora aqui em Belo Horizonte, o técnico Juan Carlos Osório terá a ajuda de algumas peças já conhecidas no mundo do futebol. Entre elas estão Iago Pikachu, lateral, ex-Vasco e também ex-Fortaleza, Patrick, que já passou pelo próprio Atlético e também Internacional, Aleph Manga, ex-atacante do Curitiba, e Patrick de Paula, ex-Botafogo e Palmeiras. A gente vai fazer o máximo para poder fazer história no campeonato, se dedicar, fazer bons jogos dentro e fora de casa, que é isso que por isso que a gente treina. Duas equipes e dois técnicos em busca dos 3 pontos no Brasileirão. Ronaldo Giovanelli, ontem você falou sobre o Barradão. Para o Remo jogar na Arena MRV, gramado sintético, não é um pouco complicado também? É um pouco complicado, menina Renata, mas o Galo tá instável aí no voo. Não tá no voo de Cruzeiro ainda. Falar que o Galo tá no voo de Cruzeiro. Falar que o Galo tá no voo de Cruzeiro, eles vão ficar bravos comigo lá. Não fala. Mas já todo caso é o seguinte, o que acontece com o Galo? Depende do São Paulo, como é que ele vai acordar. Se ele vai acordar bem, o time vai bem. Se ele acordar mal, o time vai mal. Ele começa a brigar, vai expulso, aquela coisa toda. Agora, achei que você ia falar, depende do Hulk. Então, é do Hulk. Antigamente era do Hulk e Rony, agora o Rony também já tá fora. O que acontece nesse jogo, menina Renata? Quem vai ser o franco atirador vai ser o Remo. Porque tem qualidade do outro lado. Tem Pikachu, tem esse menino Patrick que joga muita bola também. E o Osório com as 2 canetinhas. O cara já vai com uma canetinha, tem duas canetinhas. Então, que abra o olho o Galo. Jogando em casa, Ronaldo, você não vai falar a mesma coisa do Barradão? Não, porque o time do Galo ele é estável como seu treinador. Mais outro jogo da Série A, Chapecoense e Coritiba, as duas equipes de olho na parte alta da tabela. Um duelo de alviverdes em alta. A Chapecoense é semifinalista no Campeonato Catarinense depois de eliminar o Criciúma. E no Brasileirão, goleada sobre o Santos em casa e um empate heróico com o Vasco em São Januário. E os comandados de Gilmar Dalpozo querem manter essa boa fase no início da Série A. São 20 jogos, apenas 2 derrotas, então resume muito no grupo todo, não só o sistema defensivo. Para não ficar chato, falar que só o zagueiro, só o primeiro volante ali. Não, pelo contrário, é todo mundo realmente muito
muito convicto que se todo mundo ajudar, se todo mundo der um pique a mais, se todo mundo der um desarme a mais, a gente vai conseguir não sofrer gol lá atrás e a gente tem muita qualidade para fazer gols lá na frente. No Coritiba, o início de temporada também vem agradando a torcida. O atual campeão da Série B está nas semifinais do Campeonato Paranaense após passar pelo Cianorte. E no Brasileirão, depois de perder em casa para o Bragantino num jogo recheado de polêmicas, o Coxa bateu o Cruzeiro em pleno Mineirão. E agora quer mais uma vitória fora de casa. A gente está no começo de maratona, né? E sabemos da dificuldade que vai ser contra a Chape, né? Eles estão vindo num bom momento, né? E estão vindo num momento de muita eficiência, né? Então acho que tem que dar os parabéns, mas a gente vai no intuito de fazer um grande jogo e conseguir pontuar. Chapecoense e Coritiba se enfrentam hoje às 7 da noite na Arena Condá. Jogo válido pela terceira rodada da Série A. Aí é que tá, hein, Edu? O Coritiba te fez sofrer porque ganhou do Cruzeiro, não é? E a Chapecoense também te fez sofrer, venceu o Santos. Isso eu ia falar. Tem favorito nesse jogo? Renata, você vendo assim o futebol do Curitiba, eu acredito que o Curitiba seja favorito. Porque você vencer um Cruzeiro no Mineirão não é fácil. E um Curitiba que tem ex-atletas palmeirenses, né? O Breno Lopes, Thiago Santos, o Keno, então vários jogadores que jogaram na equipe do Palmeiras e estão lá agora jogando no Curitiba. Então por isso que eu acho que o Curitiba seja favorito nesse jogo. Agora, é importante esses clubes, Renata, pontuar nesse momento. Porque a gente sabe que quando chega ali no meio do campeonato para o final, há aquele desespero, que todo mundo tem que ganhar, aquela coisa assim, às vezes brigando por rebaixamento. Então você, de repente, aproveita o momento de algumas equipes que estão oscilando na temporada e consiga somar pontos. Então, como o Curitiba fez contra o Cruzeiro e a Chapecoense contra o Santos. Talvez uma das melhores partidas da rodada seja São Paulo e Grêmio, Cicinho. Olha só, calma, o Chico só chega no debate, viu, Negrão? Jogo bom de tricolores e o São Paulo quer consolidar a recuperação e o Grêmio também, né? E o Marlon. E o Marlon. Quando o futebol e a política dão uma trégua, até a nova camisa, que ainda nem foi lançada, gera polêmica no São Paulo. Pois é, essa imagem vazou na internet e desagradou conselheiros do clube, porque o novo uniforme pode ferir o estatuto tricolor. De acordo com o artigo 157, as faixas vermelha, branca e preta deveriam ser cobertas inteiramente pelo escudo, conforme esse exemplo aqui, diferente do que deve ser o novo modelo. Além disso, outro ponto estaria em desacordo com o estatuto, o tamanho e a proporção das faixas. E aí, torcedor, o que achou da camisa e da polêmica? Passando ao caso da exploração ilegal dos camarotes do Morumbi, o Ministério Público pediu para o clube apresentar a estimativa de prejuízo financeiro no show da Shakira ano passado. O São Paulo é colocado como vítima no processo e diz colaborar com as autoridades. Agora, dentro das quatro linhas, tudo em ordem. O tricolor busca chegar ao 5º jogo sem perder e manter a invencibilidade no Brasileiro, algo raro nessa década. É sempre importante ter a calma dentro de campo, saber os momentos, nem sempre a gente vai sair à frente do resultado, mas é ter a tranquilidade e buscar sempre o resultado positivo. Desde 2007, o São Paulo é o líder geral da era dos pontos corridos, com 1.438 pontos, 5 à frente do Flamengo. Mas, recentemente, vem sofrendo no início. Tanto que se o tricolor, pelo menos empatar com o Grêmio, já supera o começo das últimas 6 edições. Se vencer, iguala 2019 e chega a 7 pontos nas 3 primeiras rodadas. Eu não vou atrás do resultado. Vou atrás do trabalho, que a ideia é conseguir os resultados. Pero acontecem coisas, é futebol, então o que tem que uno fazer? Calma. Já o Grêmio ganhou 2 volantes argentinos nessa semana. Juan Nardoni, de 21 anos, vindo do Racing, e Leonel Pérez, de 23 anos, do Huracan. Ambos devem estar à disposição depois do Carnaval. Os comandados de Luiz Castro vêm de 2 vitórias na Arena, aquele 5-3 sobre o Botafogo e a classificação para a semi do Gaúcho sobre o Novo Hamburgo. Vamos seguir, vamos continuar, até hoje tivemos um dia livre desde que começámos, desde o dia 2, durante um mês e 1 semana, mas pronto, gostamos.
Gostamos e gostamos, como é que é? Aqui é Grêmio. O tricolor do Morumbi pode ir a campo com Rafael no gol, Alan Franco ou Ferrarese, Arboleda, Sabino, Mike, Danielzinho, Marcos Antônio, Lucas ou Bobadilha, e Enzo Dias ou Wendel, Luciano e Caleri. Enquanto o tricolor imortal deve jogar com Everton, João Pedro, Balbuena ou Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon, Arthur Noriega e Edenilson ou William, TT, Amuso e Carlos Vinícius. Nesse duelo de tricolores, desde o Brasileiro de 2021, só vitórias de mandantes. O São Paulo venceu as últimas 4 em casa, o Grêmio levou outras 4 em Porto Alegre. Hoje à noite, a escrita se mantém ou teremos um roteiro diferente no Morumbi? Sim, Edu Dracena e Ronaldão. Que fofoca boa essa aí. Gente, as fofocas não param, não é? Mas o Léo Dias chega depois da gente, né? Rona, vamos fazer diferente. Cicinho vai falar muito ainda sobre o São Paulo. Mas o Grêmio, pra você, pode vencer hoje aqui? Tem time, tem momento e já está num estágio em que pode superar o São Paulo dentro do Morumbi? Esse é o problema e tô vendo que o Cicinho tá muito relaxado pra esse jogo. E é o tipo do jogo que é difícil pra quem joga em casa relaxar. Você não pode relaxar com a presença do Grêmio na sua casa. Porque quem peleia... Eu sempre esqueço. Não tá morto quem peleia. Não tá morto quem peleia. Cicinho, não tá morto quem peleia. Então, no momento Mas o Lucas peleou muito contra o Primavera. Então, e outra, esse menino que tá fazendo gol, quando não faz gol, faz Carlos Vinícius tá... Que menino, não quer tirar férias, ir pra Disney, tipo o Abel Ferreira quando mandou o Endre. O Arthur não joga, né? Porque o Arthur acho que tomou o cartão vermelho. Ou joga. Se joga também, Cicinho. Não, mas ele tomou o cartão vermelho foi contra o Juventude. Foi no Gaúcho. Então, Cicinho, agarra no terço que vai ser um jogo dos tricolores aí. E o Gaúcho vem forte. Porque o Luiz Castro... Ele aprendeu muito no jogo contra o Inter. Porque ele aí vem. Mas a base do Luiz Castro está sendo esse jogo aí do Grenal, porque agora, jogando fora de casa do Campeonato Brasileiro, se eu fosse o Cicinho, sinceramente, eu não ficaria com esse sorriso aí no rosto. Tá na soberba aqui. Eu tenho uma pergunta pro Cicinho, porque realmente o Grêmio perdeu o Grenal de 4-2, mas ele fez um jogo que até agora foi o mais alucinante do Brasileirão, um 5-3 diante do Botafogo, ex-clube do Luiz Castro. Então, se o Grêmio continuar nessa batida, a tendência é que tenhamos gols hoje também, assim como você falou do Vasco e Bahia, Cicinho. Exatamente, Renata, mas só lembrando que o São Paulo mandou ataque no Flamengo, né? Que é o todo-poderoso. Então, assim, menos. Como o doutor tá falando... O que você quer dizer que o Flamengo é melhor que o Grêmio, é isso? Oi? É isso que quer dizer, que o Flamengo é melhor que o Grêmio e o São Paulo ganhou. Infinitamente. Infinitamente. O Flamengo não é melhor que o Grêmio. Nós estamos falando em peças, né? Se a gente coloca ali... Não gagueja, não. O Flamengo é melhor que o Grêmio? O Flamengo é melhor que o Grêmio? O Flamengo? Melhor que o Grêmio? Edu, olha no que eu tô pensando aqui, então o Corinthians é 1000 vezes melhor que o Flamengo e que o Grêmio. Meteu 3 no Flamengo, na Supercopa. Aí entra a questão, nem sempre o melhor vence. Nem sempre o melhor vence, mas tratando de São Paulo, jogando em casa, o momento é favorável ao São Paulo. O Grêmio também tem uma ótima equipe. Lógico que não vai ser um jogo fácil, o Crespo sabe disso, os jogadores sabem disso. E o discurso de tranquilidade é aqui fora, Ronaldo. Porque lá dentro nós já vimos que o Rafinha liga a galera, o Crespo liga a galera. O momento do São Paulo é outro, é um momento mais tranquilo. Então, assim, tá tudo favorável. É óbvio que tem que colocar em prática. Você acha que o Lucas vai jogar? O Lucas titular? Acredito que sim. Pelo último jogo que fez... Se eu sou o Crespo, eu mando força total hoje. E para domingo, final de semana contra a Ponte, eu mando os meninos da base. Os meninos da base, por quê? Pro São Paulo não vale nada. E a Ponte já tá rebaixada no campeonato, não tem objetivos. Então, se o São Paulo não testar o seu elenco nesse jogo, vai testar quando numa temporada tão longa, né? Aqui a prévia, nada confirmado, mas imaginamos que o Crespo possa escalar esse time, Cicinho. Rafael, os 3 zagueiros, aí o Alan Franco ou o Ferrarese, Arboleda e Sabino. Aí esse meio-campo aí tem dado alegrias, não é? Olha só,
O Mike na direita como ala, o Danielzinho, o Marcos Antônio, aí Lucas Moura ou Bobadilla. Vamos ver se ele vai fortalecer esse tripé aí de volantes ou vai com o Lucas para articular a equipe. No outro lado, ou o Enzo ou o Wendel, ali ele tá bem servido. E na frente, a dupla que a torcida adora, Luciano e Caleri. Tá bom esse time para você, Cicinho? Tá bom. Você iria de Lucas ou Bobadilla? Mais um volante ou Lucas? É o Lucas, é né? o Lucas. Pelo que o Lucas jogou final de semana, campo molhado, assim, pesado. Quando o jogador volta a jogar bem, não vale a pena você deixar no banco. A não ser que ele esteja com algum incômodo, o início de um incômodo, aí o Crespo pode poupar, mas não há motivo não. Também não há motivo do Ferrarese entrar no lugar do Alan Franco, a não ser por questão de lesão. E também o Enzo precisa permanecer da equipe porque está no melhor momento do que o Wendel. E hoje tem que ter gol do Caleri, né? Claro. Hoje tem 2. Toca no Caleri. Agora a prévia do Grêmio, o outro lado da história. Um time que... Olha o lateral. Tá aí, dando mostras de recuperação. Luiz Castro deve promover o Everton no gol, João Pedro na direita, aí na zaga ou o Balbuena ou o Gustavo Martins e o Wagner Leonardo. E o Marlon? O Marlon tá na esquerda. O Marlon tá na esquerda. Arthur... Sem o Marlon eu não consigo. Isso era pra ficar no grupo. Arthur, Noriega, no meio, ou Edenilson ou William. Experiência em qualquer uma das escolhas. E aí na frente, TT de um lado, Amuso do outro e o Carlos Vinícius, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Chegando o Nardoni, né? Tá chegando. Nardoni, e do Racing. o Danilo também é artilheiro, né? Danilo do Botafogo. Esse Amuzu, esse corre mais que notícia ruim, vai. Sai aí, rapaz do céu. Sei não, esse sim, você tá muito tranquilo. Cicinho, o que mais te preocupa nesse time do Grêmio? De verdade. Arthur e também o Carlos Vinícius. Porque o Arthur é o pulmão da equipe aí. Ele é o cara que cadencia o jogo, tem um passe, na verdade quase não erra passe. E o Carlos Vinícius, no momento, a bola sobra, ele tá fazendo. Então tem que tomar muito cuidado. E o Marlon? E tudo... E o Marlon? O Marlon provavelmente ele vai reclamar da arbitragem, vem com o negócio dele, que o árbitro fez isso. Fica atento nesse Amuso, hein? A correria danada ali, os contra-ataques. Quem corre muito não tem tempo pra pensar. Tá bom, quero esse ver menino corre demais. Amanhã conversaremos. Do outro lado não tem jogador pra defender? Não, tá bom. Tá bom, Cici, eu tô dando um toque pra você. O Mike vai engoli-lo. Meu pai do céu. Vem comigo. Ronaldão, essa situação do Martínez transformou-se em incômodo no Corinthians, não é? Tá mal explicada, o jogador demorou para aparecer e agora tem uma lesão. Até o departamento jurídico do Corinthians está sendo consultado sobre o caso. No cargo de executivo de futebol há um pouco mais de um mês, Marcelo Paz tem trabalhado muito. Sei que não é fácil, sei que tem inúmeros desafios, sei que tem muitas dificuldades, mas eu estou feliz, motivado e acreditando que algo foi desenhado para eu poder estar aqui. Este ano, o time já fechou com 7 reforços. 4 estavam livres no mercado. Gabriel Paulista, Pedro Milans, Fabrício Angileri, Zacaria Labiad. Outros 3 chegaram por empréstimo. Caio César, Matheus Pereira e Alan, que estava sem espaço no Flamengo. Vim para jogar, para somar e estou focado aqui, quero construir uma história aqui no Corinthians e ajudar a conquistar títulos. É meu sonho jogar no Corinthians e vai dar tudo certo. Outra boa notícia no meio-campo alvinegro é André Carrilho. O peruano foi cortado da lista de relacionados para o derby por causa de um incômodo no adutor da perna esquerda. Mas ontem treinou parcialmente com o elenco. Dependendo da evolução, ele pode ser usado por Dorival no duelo de amanhã contra o Bragantino. Eu não vou mudar aquilo que eu vinha pensando, vinha desenhando para as partidas seguintes. Então eu vou procurar cumprir aquilo que estava na minha cabeça, até porque eu acredito em todos os jogadores que aqui estão. No Brasileiro e em todo o calendário, Martínez será desfalque. De volta ao CT com mais de um mês de atraso. Ele passou por exames e foi diagnosticado um rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo. Um tipo de lesão que é grave e a recuperação pode levar até 9 meses.
O vínculo do Martínez vai até o fim de 2027. Por lei, o contrato de um jogador é preservado em casos de recuperação de lesão. Mas o departamento jurídico do Corinthians avalia se uma exceção poderia ser aberta para uma rescisão por justa causa. E a brecha seria provar que a lesão foi fruto de um comportamento irresponsável, fora do exercício do trabalho e durante um período de falta injustificada. Nas redes sociais, torcedores resgataram imagens do jogador em partidas festivas no período de férias. Mais uma questão para Marcelo Paz resolver. Já vamos tocar nesse assunto aí, realmente uma situação bem constrangedora. O atleta, nesse caso, tem que se explicar, não é? Antes, hoje e amanhã tem bola rolando no Brasileirão para todo lado. É jogão em cima de jogão. E aí bate aquela dúvida, em qual partida fazer os seus palpites? Mas com a Novibet, isso não é problema nenhum, porque você pode juntar seus palpites em um só bilhete com o Aka Promo do Brasileirão. Funciona assim, gente, é bem simples. Você monta um único bilhete, juntando pelo menos 4 palpites e você somando menos R$100 e pronto! Você pode ganhar R$50 em aposta grátis para continuar se divertindo no Brasileirão. Essa é para quem gosta de analisar rodada, combinar mercados e torcer por mais de um jogo ao mesmo tempo. E para te ajudar, tem partidas ótimas para montar seu Aka. Tem São Paulo versus Grêmio e Fluminense e Botafogo. E tudo isso dentro da Novibet. Plataforma segura, regulamentada, fácil de usar, rápida, com super odds, pagamento antecipado e com o criador de apostas turbinado. Mas atenção, hein? O Aka Promo é por tempo limitado. Muito bem, vamos para o debate. Ronaldão! Diga, bebê, lá. Nossa, hoje você tá aqui com essa cadeira vazia. Rapaz. Isolado. O Zacarias saiu, os Garbinhos também foram pra lá, o bebê. Zacarias? Hoje ele tá no Morumbi. Tá no Morumbi? É. Ele vai secar, então. Ele vai secar. Menina, Renata. Deixa eu dar aquele boa tarde e desejar um ótimo almoço para Marco Aurélio Cunha. Doutor, tudo bem? Boa tarde, Renata. Tudo bem? Bom almoço a todos, né? Evidente. Porque todo mundo assiste a gente nesse horário de almoço. Eu ouço de todo mundo em todos os lugares de São Paulo e do Brasil. Então é um orgulho para nós darmos bom almoço a todos. E é um orgulho dizer que hoje especificamente, estou ao lado do trio do Jogo Aberto. Marco Aurélio Cunha, Sgarbi, Cicinho. Vamos lá, né? Hoje... eu tô sempre do seu lado. Mas hoje a gente tá um pouquinho mais, entendeu? Um pouco mais próximo. Mas eu tô sempre do seu lado, cara. Você sabe que no Morumbi, o Grêmio chega lá, você sabe o que acontece, né? O quê? É a vitória do São Paulo. É vitória do São Paulo. Sempre que você chega no Morumbi, é vitória do São Paulo. Então já será uma grande noite, Vitor. E estamos juntos. Então tá bom. Chiquito, boa tarde pra você. E o Marlon, 1-0 pra Renata. O Marlon vai dar assistência hoje pra gol de Carlos Vinícius. Eu queria dizer um negócio pra vocês, meus triucas amados. Marlon! Meus triucas amados, estaremos, meu Deus, hoje o mundo vai descobrir quem é o verdadeiro pé frio. Porque eu e Sgarbi estaremos no Morumbi. Então vamos descobrir qual será o pé frio. É hora de acabar com essa fama de Os dois se empatar não é possível. Estarão juntinhos os dois. Sei também, né? Hoje vou profetizar gol de Caleri do Dracena. Caleri, você que acompanha o programa, tá lá na concentração vendo. Hoje... Caixa. Final 2-1 pro Grêmio. Ô, Chico, e o Marlon, hein, Chico? Vai jogar? Vai dar assistência, eu já falei. O Marlon vai dar assistência hoje, vai dar entrevista depois. O Marlon, eu não consigo. Olha, já tava no grupo. Ronaldo, você tá no grupo, de que lado você tá, Ronaldo? Mas não pode sair do grupo essas coisas, meu Deus. Eu acho que não sou eu não também. Cicinho, tudo bem? Boa tarde mais uma vez. É hoje, Cicinho, não tem conversa. 3 pontos o São Paulo precisa. Renato, eu tô igual o cartão de crédito do Rafael Fã que pagou aquele almoço no final de ano. Não tem limite. Hoje é taca do São Paulo. Eu vou caçar esse cartão aí, para com isso.
Verdade, é. Você tá impossível, né, Cicinho? Aquele almoço. É o seguinte, é sempre bom avisar a todos que se alguém pretende fazer um almoço, convidar amigos para o almoço, não convida o Capela, né? Que é prejuízo. O Capela é uma destruição, é uma coisa de... Olha ele. Olha o olhar 43, charmoso. 43? Uia, calma, não me avisa, né? Não precisa ser tanto assim, já foi com muita sede ao pote. Calma aí. Capela, boa tarde pra você. Hoje eu tô muito São Paulina, mas é só hoje. Dá pra fazer um merchan nessa testa aí, hein? Olha, se mata aí. Anuncia aqui, né? E essa entrada aqui é cartão amarelo, essa aqui é vermelho, entradas criminosas. Mas estou aqui em casa, porque aqui está um São Paulo. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer. Será que o Marlon joga na provável escalação? Sim. Eu só não entendi porque o Chico não fez a mãozinha hoje. Ah, o Marlon. Não foi a mesma coisa. Ah, Chico, vai dormir, velho. Ele vai jogar. Ele vai jogar. Prepare-se porque já detalhes de São Paulo versus Grêmio. Mas, Chico Garcia, vou precisar dos seus préstimos para tentar entender a situação de Martínez no Corinthians. O que é isso? Caramba, que coisa, hein? Primeiro que não é a primeira vez, né? Ele já teve algumas atitudes... Vamos lá, vamos tentar... ser polido aqui, né? Atitudes inadequadas, né? Que já causaram desconfortos em outros momentos, já chegou atrasado, já complicou às vezes a vida até do Corinthians dentro de campo. Mas a questão nem é dentro de campo, porque hoje o torcedor até muitas vezes lembra da final que ele fez contra o Vasco e ele foi realmente muito bem naquele jogo. Mas não dá para você contar com um jogador que você não sabe se você pode contar. Tá tudo muito mal explicado. Muito mal explicado. A informação que o Corinthians obteve é que ele solicitou o documento lá na Venezuela, embora toda a crise geopolítica lá, no dia 13 de janeiro, quando a apresentação deveria ser dos jogadores dia 3. Ou seja, por que ele não solicitou isso antes? O Dorival já deu inúmeras entrevistas dizendo, poxa, a gente viaja o tempo inteiro, né? Você sabe quando o teu documento está para vencer e você tem que se antecipar, você tem que programar, ainda mais jogador de futebol, que a gente sabe que tem um staff, tem uma estrutura por trás, o cara não pensa nisso de uma hora para outra. Então, essa é uma questão. Aí ele cometeu a irresponsabilidade ainda de jogar nas férias, chegou atrasado, chegou lesionado. Assim, Renato, o que acontece a partir de agora é que é um problema, porque a justiça, a FIFA, ela sempre valoriza o atleta na relação empregado-empregador. O clube dificilmente consegue ter razão, mesmo que o jogador dê todos os motivos. Então, o Corinthians ele vai precisar se cercar muito bem juridicamente, se ele quiser rescindir um contrato, se ele quiser fazer um acordo amigável, porque essa conta chega lá na frente. O jogador, ele aciona a FIFA e diz, olha, houve uma rescisão aqui, eu estava de férias, eu estava fazendo a cartilha dos preparadores físicos aqui que me mandaram, eu me machuquei, eu sou funcionário do clube, então o clube fica meio refém. Agora, diante disso, eu não sei se ele tem clima para continuar. Pelos companheiros, pela comissão técnica, pela diretoria, porque há um fato. Pela lesão. Ninguém gostou do cara, ninguém gostou do que ele fez. E tem a lesão que impede ele de jogar. Só que aí tem outro problema. Você não pode rescindir com um jogador lesionado. A FIFA, inclusive, se ele tivesse contrato até metade do ano, obrigaria o Corinthians a renovar o contrato até o fim do tratamento. Mesmo que o Corinthians prove que ele se lesionou fazendo esse tipo de coisa, disputando uma partida amistosa nas férias? Vai precisar provar muito bem, porque normalmente a FIFA dá razão pro jogador. O Rojas jogou meia dúzia de jogos no Corinthians e embolsou 40 milhões de reais por uma falta de pagamento e tal. Mas assim, é muito difícil, cara. Mas o clube ele fica refém. Quando você vai assinar um contrato, tem tudo isso aí especificado no contrato. Se você não pode andar de moto, de skate, você não pode jogar bola. Tá no contrato. É claro que você, mas isso é passível de rescisão. Eu acho que assim, mas você é proibido. Multas, você é proibido. Mas ele vai na FIFA e aciona o clube e aí normalmente... uma briga muito dura. Eu posso ajudar o Chiquito? Pode. Eu vou ajudar você, Chiquito, porque ontem eu conversei com algumas pessoas e além de ser um outro presidente, o Corinthians tem um outro departamento jurídico. Doutor Pedro deve estar vendo a gente agora, o Stabile também. Eu conversei com algumas pessoas que eles estavam ocupados ontem em cima desse assunto. Então, há provas que ele chega lesionado das férias e que ele participa de um torneio. Então, aí, agora é só ver os meandros aí para colocar. Eles vão dar assistência para ele, não vão desampará-lo, não vão pegar fazer o que ele fez. Sim. Não vão desampará-lo. Vão fazer todo o trabalho que tem que ser feito. Tem que se cercar porque bem. Isso é o lado humano.
Total. E o Stabile ele falou para algumas pessoas que esse é o lado humano, que você não vai desamparar o cara, mesmo que ele errando da forma que ele errou. Mas o lado jurídico já está embasado para ele poder entrar e fazer a rescisão com o jogador. Tanto é que já foi comunicado também ao empresário dele. O staff. O staff então ele dele. não joga mais no Corinthians, é isso? Não, em lugar nenhum, porque ele só vai jogar o ano que vem, porque ele tá machucado, Chiquinho. Primeiro, vamos cuidar do menino. Ele tem contrato Agora tem que ver se ele já não se apresentou por isso, porque já de repente não poderia nem estar fazendo uma viagem de avião. Dependendo do grau da lesão, e eu vou chamar um médico agora para isso, dependendo da lesão, às vezes... Eu sei porque meu sobrinho, agora há pouco, teve um embate no futebol e acabou ficando 2 meses e meio de muleta. Então, assim, acontece. Aí vai fazer o quê? Não pode entrar num avião, não pode se deslocar. Ainda mais quando você não tem... Você tem, às vezes, uma fratura e essa fratura, ela não é caso de cirurgia, Marco. Então, não sei, a gente não sabe realmente. Mas se ele se lesionou lá, talvez ele não pudesse nem viajar. Não era só questão geopolítica ou da Venezuela. Não, a lesão ligamentar do joelho dá para viajar, sim. É só fazer uma imobilização, tomar anticoagulante, coisas desse tipo e viaja, não tem problema algum. O desagradável é que tem uma recuperação de 8 meses para ser feita após cirurgia. E aí o Corinthians vai pagar 8 meses de salário para alguém que se acidentou fora do clube e não teve responsabilidade. Eu até acho que todo mundo joga futebol nas férias, é natural isso, mas contraria um princípio de trabalho que é machucar fora do clube. Então eu acho que aí tem que fazer um acordo com o Corinthians e, evidentemente, diminuir o nível salarial dele nesse período, fazer a prorrogação do contrato. Encostar no INSS, doutor, será? Não é... Até pode, legalmente pode. Muitos clubes não fazem, mas legalmente pode fazer isso. Agora, ele tem que assumir a responsabilidade dele de ter se lesionado e também ver que o clube não é culpado da falha que ele cometeu. Eu não acho que é um crime jogar futebol nas férias. A gente vê jogos pela TV, amigos desse, amigos daquele, e a gente não critica. Deveria, então, criticar. Nesse caso, ele se lesionou. Aí a gente critica? Então vamos criticar. Então vamos. Peraí. Espera um pouquinho. Então vamos criticar qualquer. Não vamos criticar, vamos passar pano vamos pra ele, então. Não, ninguém está passando pano. Eu quero que você critique os jogos todos. Acontece avisando. Como avisando? Sempre que vai rolar um jogo festivo, os jogadores em atividade avisam o clube. Avisa aí o clube fala, então pode. Eu nunca recebi esse aviso. Tá bom, mas o senhor não tá mais no clube. Mas a vida inteira foi assim. O Corinthians desconhecia tudo que ele fazia na Venezuela. Tá certo. O Corinthians estava esperando por ele. O caso é muito mais sério. Eu não estou discutindo que não tem que avisar ou não tem que avisar. Se avisar, então, e machucar, pode. Não, doutor, mas é a mesma coisa aqui, ó. Vamos supor, eu aqui no Jogo Aberto. Eu aviso a Renata que eu não vou vir um dia por X motivo. Outra coisa é eu não avisar e só não aparecer aqui. Só uma pergunta. E aparecer no outro dia sem voz porque fui pra balada. Pô, numa ressonância feita, dá pra calcular mais ou menos a data de quando se lesionou, pelo inchaço, por esse negócio? Dá pra ter uma previsão. Então, ter uma previsão, porque aí vai ver se o cara se machucou. Mas é óbvio quando ele começou. É óbvio que ele machucou lá no jogo dele. Gente, pelo amor de Deus, ninguém aqui é ingênuo. Pelo amor de Deus, o cara é jogador do Corinthians, querido por uma torcida talvez a mais apaixonada do Brasil. A maior. Mas é verdade, vai pro assunto, vai pra finalmente. Errado e jogou tudo isso no lixo. Não, porque aí existe... O que eu tô tentando explicar é o seguinte, Sgar, porque ele deu a desculpa da documentação. E se talvez ele machucou antes e tava esperando um pouco... Né, desinchar, tudo esse negócio. É por isso que eu perguntei pro doutor se não poderia ser esse o motivo dele ter adiado a apresentação. Provavelmente foi isso. Agora, eu acho que tem que entrar com um acordo entre o clube e ele. Que ele errou. Agora, todos que jogam nas férias erram. Uma pergunta para o médico. Vamos supor, ele lesionou tem uns 20 dias, por exemplo. O fato dele ter demorado para fazer o exame, confirmar e fazer o tratamento, agrava um pouco a lesão ou não? Nada. Pelo contrário, muitas vezes até tira o quadro então demasiado. Ele estava esperando dar uma melhorada. Claro. Gente, eu acho que ele pode ter ficado esperando lá mais um tempo até para resolver. Mas eu não tenho como afirmar isso. O Edu fez 4. Eu sou especialista nisso. Eu fiz 4 cirurgias dessa liga do LCA. Eu fiz 3, eu tô chegando. Dá uma desinchada depois de um tempo? Depois, aí opera como o doutor acabou de falar. E eu vou falar outra coisa, viu? Não volta mais como mesmo, não. Então o Martins... Chico, com todo o ser humano é falho. Claro que as pessoas cometem erros. Não, mas só pra deixar claro. Mas o Martins é um adulto, profissional, tinha contrato, jogando no Corinthians.
Ele tinha que ter visto o passaporte dele antes, pra saber o momento ou não de já renovar o começa aí, passaporte. já Começa aí. Ó, e Martins, desculpa. Você dá... Para aí só um pouquinho. O clube também, no clube não tem toda essa documentação, pelo menos lá uma cópia, ele deve... Porque se eu sou de qualquer clube de futebol e eu tenho atletas estrangeiros, eu teria uma cópia do passaporte e eu saberia quando esse passaporte vence. Então, de repente, se esse passaporte estava para vencer pelo passaporte, o Corinthians teria esse controle. Mas se foi pela situação que aconteceu mesmo na Venezuela, aconteceu uma coisa que não é normal... Pode ter sido isso que eles retiveram, talvez, o documento. A gente não sabe qual é a verdade. Exatamente. Falta Pode ser que 2 dias antes dele se apresentar... Não, na verdade é o seguinte, acabaram as folhas do passaporte e ele precisava de um novo documento. Quando acontece o episódio na Venezuela, os serviços param. E aí ele não consegue pedir a reemissão. Mas não porque venceu o passaporte. Não, esse foi o argumento que ele utilizou. Só que o pedido é que é estranho. Ele vem depois do dia que ele tem que estar aqui. Um cantinho lá pra carimbar? Outra folhinha. Não tem não. Nem tá igual o da Renata. Da Renata também tá cheio lá. Nem carimba. Não, o meu só tem uma vez do ano. Ele aparecer machucado é um absurdo, absurdo. E o clube tem que ir na FIFA e a FIFA tem que ter bom senso nesse caso de entender que o clube é vítima. Vamos ouvir a opinião sempre explosiva de João Paulo Capelani. Capela, como é que você está avaliando assim de fora essa situação do Martins no Corinthians, hein? Rê, eu acho assim, só os burros não mudam de opinião. Eu muitas vezes não mudo, tá? Mas nesse caso eu vou mudar. Ontem eu fiz inclusive um vídeo falando e metendo bronca em cima do Martins, que é um absurdo e tal, mas assim, o jornalismo sempre vence. Eu tentei entrar em contato com o staff do Martins, não atenderam meu telefone e não responderam minha mensagem. Mas visualizaram, tá? E não responderam, não tem problema nenhum. Mas o Bruno Andrade trouxe a informação agora há pouquinho que o Martins, depois do jogo contra o Vasco, na Copa do Brasil, isso é informação. Depois do jogo contra o Vasco, o Martins reclamou de dores no joelho. Foi passado para o jogador o que ele, entre aspas, deveria fazer, para que ele pudesse dar uma sequência. Então, assim, o Martins, segundo essas pessoas, para a informação do Bruno, já teria informado o Corinthians que depois do título da Copa do Brasil ele estava com incômodo no joelho. Então, isso vai servir de embasamento jurídico para que ele possa falar, aqui. Eu avisei o departamento médico, o departamento de fisiologia, eu estava zoado depois da Copa do Brasil. E aí, não tira o fato dele ter sido um incompetente, irresponsável e burro, no português claro, de ter ido jogar. Tá com incômodo no joelho, meu querido jogador profissional, as férias são mais curtas, então você abre mão de fazer o jogo das estrelas para ir para cá. Não tô passando pano, foi burro, indiscutível. Agora, se ele tem essa informação gravada no WhatsApp dele, que ele passou para o departamento médico do Corinthians, que ele estava com incômodo depois do jogo da Copa do Brasil, aí vai virar hipótese. Será que o Corinthians, aquele oba-oba do título, final de ano, festa para lá para cá, talvez não tenha dado o respaldo necessário para que esse jogador pudesse se tratar? Então, gente, é uma briga que eu duvido que vai parar na FIFA, na justiça. O Corinthians vai ter que engolir isso aí goela abaixo se de fato o jogador tem esse documento mostrando que ele avisou o departamento necessário aí, jurídico, médico, fisiológico, seja lá o que for. Então, meu ponto de vista é o seguinte: Corinthians vai ter que engolir esse sapo, vai continuar com o jogador, com o vínculo estendido, vai ter que pagar bonitinho, inclusive os vencimentos, que o Corinthians deve algumas premiações para esse jogador. Então, assim, é hipótese para lá, hipótese para cá, já bati muito no Martins. Mas se de fato ele mostrou para o departamento que estava zoado depois do jogo da Copa do Brasil, vai fazer o quê, Renata? É bem complicado. Várias vezes um clube tem um contrato terminando com um jogador, ele se machuca e o clube estende ao longo da recuperação, até porque é uma questão, o Chico foi bem, é humanitária, de respeito à pessoa, não é? Everton Guimarães, aquele boa tarde, boa tarde, chegou agora. Boa tarde, não vai se atrasar igual o Martins, hein? Tem que chegar no horário. Boa tarde, Everton. Boa tarde, eu quero sua opinião sobre esse caso. Renata. Oi. Essa jaqueta aí também mete fogo, hein? Atentamente acompanhando, né? Acompanhando tudo que está sendo dito. Agora, uma coisa que talvez o Marco Aurélio possa nos ajudar é o seguinte: se tem a conversa dele com o departamento médico do clube, e ali ele reclama de um incômodo, mas ele sai, ele se ausenta, e lá ele toma a decisão de fazer um jogo que não é oficial. Inclusive está aqui ao lado, nós estamos mostrando imagens. Ele também não teria responsabilidade sobre o agravamento da situação? Ele reclamou de dor. Tá, mas se eu estou com dor e eu não estou jogando, eu estou meio que de férias, eu vou fazer um jogo festivo, bater uma pelada com os amigos.
Mas se eu tô com dor, eu não tenho que ter consciência de não jogar essa pelada com os meus amigos, porque isso pode agravar. Então eu não tô de acordo com o que o Capelanes disse, não. Eu acho que talvez o clube tenha alguns documentos também que possam comprovar a própria irresponsabilidade do atleta. Mas aí eu pego carona no que o Chico falou. Né? Normalmente a FIFA protege muito bem os atletas e bem menos os clubes. Mas eu não sei se o Corinthians está absolutamente descoberto nessa situação, não. Nós temos aqui em Minas Gerais um caso parecido, que aconteceu com o Júnior Santos. A diferença é que o Júnior Santos saiu de férias em tratamento e foi fazer um jogo durante o tratamento. Quando o Júnior Santos, isso aí, obviamente que não fica escondido, né? Isso caiu na mídia, isso chegou até aqui e isso gerou uma insatisfação muito grande no clube. Tanto que o Atlético colocou o Júnior Santos na vitrine. Um dos clubes interessados no Júnior Santos foi o Corinthians. Aqui aí no Corinthians interessa quando pede jogador, fala que não teve proposta. Foi isso que aconteceu com o Rony e agora vão negar que tenham procurado o Atlético pelo Júnior Santos. O Bahia foi outro clube, confirmado inclusive pelo diretor de futebol. Ou seja, essa atitude do Júnior Santos de jogar uma pelada em tratamento gerou uma insatisfação a ponto do Atlético colocar ele na vitrine. Então eu não sei, acho que essa questão do Martínez aí, eu não sei se ele vai ter sossego para jogar no Corinthians mais não. Porque o clube se incomodou, a torcida tá pistola com ele. E isso, quando o torcedor toma ranço ou pega ranço de jogador, acho muito pouco provável que ele continue por aqui. Eu acho que o caminho é o Corinthians daqui a pouco tratar e colocar na vitrine. E aí, Cicinho, qual é a sua opinião? Não, a minha opinião, Renata, não foge daquilo que foi falado aqui, a irresponsabilidade do Carrilho, né? Pode ser não, né? do Martínez, nós estamos falando do Carrilho que estava dando dinheiro. Para pegar os R$400, né? O resgate. E assim, é uma grande responsabilidade e isso o jogador precisa entender muito bem, né? Nas férias, ok, o Sgarbi estava falando, não precisa falar para a diretoria que eu vou fazer um jogo beneficente, só que eu sei o risco que eu estou correndo. E eu sei que eu tenho que dar o respaldo depois, eu tenho que treinar depois. Quando eu jogava no São Paulo, teve um jogador que saiu de férias também e chegou com o braço quebrado, falando que quebrou mergulhando na piscina, né? Beijo, Alexandre Pitbull! Valeu, engraçado demais. Era só pra falar as iniciais. Mergulhando na piscina. E assim, E aí vai fazer o quê, né? A diretoria, Marco Aurélio Cunha, relevaram porque era um cara... Olha a carinha do doutor, doutor. Lembrou porque, dessa, assim, é fácil, né, doutor? Extremamente profissional, foi uma infelicidade, era um cara que era responsável. Apresentou no dia certo. Apresentou no dia certo. Isso, Agora isso é legal, porque o Martínez tem um histórico, né, cara? Não foi a primeira vez, então isso pesa contra ele. O Dorival deu várias entrevistas dizendo que não sabia, que não tinha contato que ele com não ele, respondia. era muito estranho. Tem o caso incômodo com o jogo festivo do Bruno Rodrigues agora no Palmeiras também, que a diretoria do Palmeiras foi incomodada, que ele apareceu no jogo. Claro, teve tempo de lesão, né? Aliás, e teve gente que contratou jogador machucado que não joga até hoje. Então tem muita coisa que pode acontecer no futebol. Fez um gol lá, né, nos Estados Unidos. Então, o cara tá no estaleiro já há mais de um ano. Então, pagou ele. Tem coisa que tem que ter conversado. Não, e lambari pescado, na porta do mercado. Quero falar ainda hoje no programa sobre o Flamengo, que ganhou do Vitória, o Palmeiras, que joga com o meu Inter, a Leila, que defende Andréas Pereira, e o São Paulo jogando com o Grêmio. Agora aquele recadinho. E o Rambo? Vou falar do Rambo. Rambo não, hoje não. Rambo, bebê. Não, é amanhã só. O Rambo tá ferido. E o Marlon? Tá machucado, o Rambo. O Rambo tá machucado. Muito bem, estamos na internet, canal Jogo Aberto aqui no YouTube. Chico Garcia, o Flamengo sofreu. Ganhou, ok, golaço do Pulgar, depois o Cebolinha também fez o segundo gol, o Rossi defendeu pênalti, mas o Flamengo ainda não é o Flamengo que a gente acostumou, o que nós estávamos acostumados a ver no ano passado. Não engrenou ainda, né? Eu ainda estou sendo obrigado a dar o desconto, eu sei que eu vou ser xingado por alguns amiguinhos, especialmente o Sgarbi, mas, cara, é muito surreal. Se a gente pensar que o Flamengo... Ele chegou junto do Palmeiras e o Corinthians e o Vasco, né? Foram os times que mais estenderam a temporada, encerrando ali na reta final de dezembro. O Flamengo ainda teve um Intercontinental. E aí os caras no começo de janeiro voltaram, embora o Felipe Luiz tenha utilizado reservas no começo do Carioca. Muito pouco, foi muito pouco tempo de férias, muito pouca pré-temporada. O Flamengo ainda disputou o Mundial na metade do ano passado, então foi um time que jogou tipo 70, 80 jogos no ano. Então, assim, eu ainda dou esse desconto de que ainda não engrenou, não aconteceu, a temporada é muito longa, mas realmente está estranho esse começo de ano do Flamengo. Não está normal, não.
o futebol ontem, Sgarbi, do Flamengo, muito abaixo do que o Flamengo. O padrão que nós temos é o próprio Flamengo. E não está refletindo isso. A zaga meio desatenta, o meio-campo ainda sem aquela alavanca, aquele brilhantismo do Arrascaeta. E o ataque, o Pedro não aparece. É um jogador que, na minha opinião, é um dos melhores da posição, não só no Brasil, mas no mundo, mas não aparece. Mas eu concordo com você, Chiquito. Tamo junto. Porque você fala que o jogador tem que Não, eu não, jogar todos os jogos, não tem que ter férias, que eles ganham muito. Eu nunca falei isso, tá louco? O Jorge Jesus colocava os jogadores em todas as partidas. Não, mas os titulares. Durante 6 meses. No começo ali, do ano do Flamengo, eu não lembro assim de um jogo realmente bom que o Flamengo fez nesse começo Talvez de ano. o clássico contra o Vasco, né? E esses 7 gols do Sampaio Corrêa, mas a Supercopa foi boa contra o São Paulo, até jogou bem. É o primeiro tempo, né? Só que eu Primeiro concordo tempo, com o Chico de que foi pouco tempo assim de... Pô, o Flamengo ganhou a Libertadores no finalzinho do ano, daí disputando Brasileira até o finalzinho também. Foi pouco tempo, de fato, assim, que parou, realmente respirou, disputou o Mundial contra o PSG A no final do ano sensação que eu ainda, tenho de verdade é aquela época da pandemia em que as temporadas emendaram. Eu tô com essa sensação esse ano. Acho que, cara, a gente não teve tempo. Foi assim, ó. Quando a gente lembra que o Flamengo ganhou do Palmeiras a final da Libertadores sem dar uma chance de gol para o adversário. O Flamengo ele chegou num nível muito alto em algum momento, com partidas excepcionais, excelentes, dentro e fora de casa. Só que agora... Só que assim, o Flamengo não joga bem e ganha, Marco Aurélio Cunha. Essa é a diferença. Eu acho que o Flamengo está passando por aquela fase do time que está sem fome. Ganhou tudo, o jogador acha que resolve o jogo quando quer, o empenho baixa um pouquinho, a iniciativa de roubar uma bola. É que o banquete ainda não chegou, né, doutor? Exato, mas o passe fica assim, meio sem muito empenho, acha que toda a bola vai acertar. Eu acho que o problema do Flamengo é mais mental. Eles estão jogando, acham que são os melhores, mas precisam provar em campo. Então fica com uma certa displicência no passe, aquela jogada refinada, já acha que resolve. Não é isso. O Flamengo não está jogando competitivamente. Seus craques estão descansando. Ele disse, o Felipe Luiz, não conseguimos controlar o jogo com a bola, né, Edu? Essa frase ficou na minha cabeça da coletiva de Vou jogar uma polêmica aqui. Vamos ver. Será que a chegada do Paquetá também não está influenciando isso? Oi? Incomodando os outros. Incomodando, será? Já vamos acionar João Paulo Capelani, diretamente do Morumbi, para falar sobre São Paulo e Grêmio. Cadê você aqui? Ué, o mandante não é o São Paulo? Tô entendendo isso, não é? Obrigado, produção. Ai, Capelanes, informações sobre São Paulo e Grêmio. Sávio Pereira Sampaio será o árbitro da partida. E aí, Capela? Ui, sem o Marlon eu não Ele consigo. mesmo, o próprio, ó. É o seguinte. Que lado você Como é que é? Sem o quê? Mas calma que vai ter força máxima hoje, Chico. Calma. Hoje o Marlon... Calma, por isso que o Marlon vai jogar, viu, Chico? Olha o Marlon aqui, ó. O Marlon vai jogar, fica tranquilo. Outra coisa, não só o Marlon, como o Amuso, o William, Carlos Vinícius. Bom, Carlos, hein? Tivesse no Flamengo aí, tava na seleção brasileira. Era tudo pá, né? Mas tudo bem. Então, assim, gente, se você for analisar a situação do São Paulo, quem diria o São Paulo, hein? Há um mês e meio aí, o que a gente falava? Vai lutar contra rebaixamento, o time tá morto, que não sei o quê. 4 jogos sem perder. Vem bem nesse começo de Campeonato Brasileiro, vitória no Flamengo, empate com o Santos. Poupou jogadores contra o Primavera, é bem verdade, no time titular, mas Danielzinho, Luciano, Caleri, Lucas, é a cavalaria, a tropa de elite do São Paulo à disposição do Crespo. Então, assim, vai ser um jogaço? Não sei. Tô botando fé, pelo menos, que os times vêm com força máxima. Isso aí, sem dúvida, pelas informações. Até porque, tava vendo o Edu Dracendo e o Cicinho falando aí que... No final de semana, na última rodada contra a já rebaixada para a Série A2 a Ponte Preta, aí sim o São Paulo pode, entre aspas, viu, gente? Mas bem entre aspas, poupar muita gente. Vou explicar o porquê. Porque o São Paulo, por mais que esteja muito próximo da classificação para o mata-mata, ou no caso mata do Campeonato Paulista, o São Paulo precisa pontuar. São Paulo precisa vencer a Ponte Preta para subir na tabela de classificação e ficar na parte de cima, porque aí, consequentemente, na teoria, pega um adversário mais fraco e quem sabe, inclusive, pegando aqui no estádio do Morumbi, que seria maravilhoso. Então, assim, hoje, força máxima, não esperem, pela informação que nós temos aqui, um time recheado de só molecada no duelo contra a Ponte Preta. Mas hoje aqui, falando, Sávio Pereira Sampaio, árbitro do jogo, São Paulo, força máxima, Grêmio, força máxima, não temos aqui muitos torcedores na frente do Morumbi. Eu lamento que eu gosto de, sentir o cheiro do povo, trocar uma resenha com a rapaziada, mas a tendência é mais de 20 mil no estádio do Morumbi, certamente hoje, o meu Morumbi, o Coliseu do Brasil aqui, exclusivo do Jogo Aberto, Renata Fã.
Que coisa, hein? O Capelanes tá pra lá e cá, aquela loucura. Sgarbi, de verdade, é um jogo interessante, porque quem acompanhou o Grêmio e Botafogo, uma partida com 8 gols, o time do Grêmio não desistindo do jogo, se recuperando, fazendo gols, hat-trick do Carlos Vinícius, não é? E o São Paulo vai ter que abrir o olho. Tem que abrir o olho, o Capela trouxe um ponto que é doido no São Paulo, né? E, na minha opinião, tá totalmente atrelado com a confusão política, a chegada do Rafinha, que é justamente o São Paulo desse mês. É o São Chegada Paulo do Rafinha, ele tá jogando muito. Não, Ronaldo, mas mudou. Não, eu falei aqui, eu fui ofendido, inclusive, fazendo pelo senhor. gol todo jogo. Nossa, ficou ofendido? Coincidentemente ou não, depois que chega um cara que o jogador confia, depois chega um cara que na coletiva fala assim, ó, eu fui campeão aqui com salário atrasado, o São Paulo não perdeu mais. É coincidência, logo depois que ele chegou. Aí a situação política, agora o São Paulo sai um pouco dos holofotes, de toda hora estar em página de polícia, página de jornal, ia falar programa da concorrência, mas enfim... Mas é verdade. Hoje muda muito a situação. O Grêmio é esse caso. O Grêmio é um caso meio... O Rafinha muda o time e quem dá autógrafo na camisa do São Paulo é você, né? É, o Cicinho que dá autógrafo, do nada. Você vê, né, Cicinho? Aí. Você é ídolo, né, pô? Tá louco? O Cicinho. Tá mudado o futebol, Cicinho. Você representa o tricolor também. Não, você é nóis. Mas se a gente for pensar, o Grêmio, ele começa perdendo pro Fluminense, Chico Garcia. Depois ele faz um jogo em alta voltagem com o Botafogo e agora é um teste, porque no Campeonato Gaúcho não tem a melhor campanha. Por quê? Porque está cuidando de tudo. A questão física, começo de temporada, pensando no brasileiro. E o São Paulo conseguiu mostrar força quando venceu o Flamengo no Morumbi. Não é só isso, o Grêmio teve 14 saídas, o Grêmio trocou um trabalho, o Luiz Castro ainda não conseguiu desenvolver o time. O jogo contra o Botafogo foi o jogo, e mesmo assim tomou 3 gols, mas foi o jogo mais vistoso do Grêmio pelo segundo tempo que fez, né, pela virada e tal. Mas o Grêmio ainda não aconteceu esse ano também. Tem muita gente nova, tem um centroavante que está fazendo a diferença, mas defensivamente é um Grêmio que ainda está oscilando muito. O Nardoni chegando agora. O Nardoni do Mas Racing, quantas saídas, Chico? Quantas saídas você falou? 14. O Marlon estava fora Não, o Marlon é dentro? titular. Mas tem o Caio Paulista, que chegou lá e que é reserva, né? Mas Tá dentro, então. O titular é o Marlon. Mas tem uma primeira função de meio campo ali que está indefinida, aí tem o Arthur, que é um jogador maravilhoso, mas ele precisa de proteção, precisa de complemento. Enfim, Renata, assim, o São Paulo me assusta porque o São Paulo está num momento melhor. Eu não imaginava esse começo de temporada de brasileiro do São Paulo, né? Ganhando o Flamengo na estreia, empata um clássico fora, o Lucas faz a diferença quando ele entra, né? Me preocupa se ele começar como titular. Você falou que ia cair, pô. Você falou que ia cair o São Paulo. Eu? Ia brigar pra não cair. O Sgarbi falou aqui. Ia cair no Paulista e tudo. Aí no Paulista eu sou meio um pouquinho mais. O brasileiro também, pô. Quem já desceu e quem está garantida na segunda divisão paulista do ano que vem é a Ponte, que é adversário do São Paulo. Se o São Paulo não pensar mais nesse jogo com o Grêmio e poupar agora contra o Grêmio, eu acho muito difícil, gente. Hoje a gente estava falando do Lucas. O Lucas deve jogar se tiver condição física, porque foi muito bem contra o Primavera no Campeonato Paulista. E é um jogador que faz a diferença. Agora, doutor, a gente tem uma prévia aí para o senhor analisar para a gente. Se está boa, se está legal. Se assim o São Paulo pode vencer o Grêmio. As dúvidas, Enzo Dias ou Wendel, Lucas Moura ou Bobadilla, ou Alan Franco ou Ferrarese. Pode levantar, doutor. O senhor está enxergando. E ali tá o Rafael, ali você não tá vendo. Tem uma parede na frente. Olha o pulo. Doutor, se vinga, doutor. Quer ir lá, doutor? Vai com o porrete pra acordar. Vai querer o Rafinha. Vai querer não, o doutor, Rafinha. esse porrete não dá muita sorte. Não, vamos lá. Tem que ser que nem o Rafinha. Olha, tá parecendo... Rafael, de grandes defesas, de momentos decisivos. Uma outra bola mais difícil que não pega, mas isso faz parte de toda a vida de goleiro. Então, o Rafael é um goleiro excepcional. Alan Franco, Arboleda e Sabino, uma defesa segura. O Alan Franco tomar cuidado, que a bola tá batendo muito nele e desviando, bem, né? Mas tá ótimo. Menino Mike, excelente, uma ótima promessa, marrudo, moleque corajoso. Danielzinho, Marcos Antônio, revivendo Josué Mineiro. Que isso? Boa, doutor. Revivendo Josué Mineiro. Claro. Josué e Mineiro. Claro, Danielzinho e Marcos Antônio. São volantes que não são altos, com eficiência total, rouba a bola, entrega, vai à frente, volta. Excelente. Lucas Moura, não precisa explicar. Enzo Dias, muito bem na zaga, tá começando a
mostrar mais do que veio, já tá se consolidando como titular. E você alcança lá o Caleri e o Luciano? Caleri. Jogou o Porrete. E Luciano. É o jeitinho brasileiro. Claro, pra tudo se dá jeito. Qualidade. Caleri, já estou esperando você, Caleri, hoje, ó. Eu também, tô esperando esse gol. Vamos fazer esse gol. E Luciano, só não toma cartão, Luciano, pelo amor de Deus. Doutor, agora o senhor, por favor, faça a sessão para o Chico Garcia. Chico Garcia, muito bem. Chico Garcia ganhou também aqui. O Porrete. É, o Porrete. Olha quem tá aqui. Olha que menino lindo, papai. Ó, só não dá bolada em ninguém. Se isso acontecer, pede desculpa, tá? Tá bom? Pra não ter problema, eu não ficar me explicando aqui depois, tá? Ai. Não chegou ainda, hein? Mas já chegou ainda. Já pressionando o treinador. Que não chegou ainda. Já chegou tomando porrada em clássico, né? Verdade. Aí a pressão já... Mas vai ter tempo, fica tranquilo. Esse aí também tomou porrada em clássico, esse aí também. É bom, começou meio... Paredão. Mas começou bem. É um chora-coração pro Edu Dracena. Aqui o seguinte, vamos cuidar aqui um pouco, rapaziada. O Gustavo Martins eu acho mais rápido do que o Balbueno. O Balbueno é mais posicionado. O Marcos Rocha tem 37, né? Então o Luiz Castro tá revezando. O João Pedro é mais força física, pode ajudar no sistema defensivo. Esse menino é bom. Ele é japonês naturalizado peruano. O Noriega. Quem é da Noriega? E é zagueiro que joga de volante Zagueiro agora. que joga de volante. Quer de volta? Louco, hein? Não? Eu não tenho mágoa dele. Eu sei que a torcida do Inter vai brigar comigo, mas eu acho que ele era culpado de muitas coisas que ele não era o culpado sozinho. Não, ele teve um grande momento dele. Mas também, Denilson, para de querer contar Mas só. passou, né? Achou que ia fazer um gol e ia ganhar o quê? Mas como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Edenilson. Pensei que era Ronaldo, porque tudo ele é culpado. Tudo ele é culpado. Você nunca é culpado, mas... Ronaldo, você já falou com o seu Severino? O William é aquele? É aquele. Não ele vou tá jogar jogando ele, por não. dentro, mas como meia. Mas ele gosta de cair Chico, pelas quando o pontas. Nardoni chegar, coloca ele aonde aí, o Nardoni? Não, mas aí Não, quando ele chegar, estiver pronto. O Nardoni provavelmente seja titular. Calma, com o vocês estão Arthur. esquecendo de um jogador que, na minha opinião, quando estiver disponível, também pode ser titular, que é o Vila Sante. Mas ele volta mais março, abril. Mas esse é um jogador que não pode ser reserva em boa condição. Primeiro homem, concordo. E aí o Grêmio tem dois pontas muito rápidos e habilidosos, né? O TT. Eu gosto disso aí, TT. Ó, TT aqui, ó. Ó, costura. Amuso, que menino lindo! Ó, Francis Amuso. E aqui é o homem, hein? Aqui, ó. Renato. Que isso, Bom, aí é bom. Aí é bom. 2 vezes hoje. 2 dele. Ô, louco, Eu queria saber quem foi o olheiro do Grêmio que trouxe, porque acertou em cheio, estava acompanhando o campeonato lá na Inglaterra. Ele ia pro Corinthians, o Corinthians não quis ele. São Paulo também, São Paulo também? É fácil falar depois que já se consolidou, não é? Everton Guimarães, aproveitar a sua neutralidade no confronto. Isso aí ninguém quer Tem também. favorito entre São Paulo e Grêmio? Renata, Esse aí ninguém o quer, momento esse aí. do São Paulo, né? O momento do São Paulo seguramente faz o São Paulo, principalmente jogando em casa, o favorito para o jogo. Mas quando eu vejo o Edenilson, ainda muito prestigiado, todo respeito ao atleta, pai de família, etc e tal, mas aí vem um apagador universal, né? Exatamente o mas me deixa um tanto quanto incomodado, mas é o máximo que o Grêmio tem para ocupar a posição, mas aí se mais tarde ele vai lá, decide o jogo, vai calar sua boca, eu acho difícil que aconteça, mas não acho impossível. Até porque tem um cara no Grêmio que, com todas as dificuldades do Luiz Castro, mesmo com o Edenilson em campo, ele está fazendo a diferença, que é exatamente o Carlos Vinícius. Que o Sgarbi disse aí que o São Paulo tinha interesse, o Corinthians também tinha, ele fechou com o Grêmio. Ontem eu até perguntei aqui o Paulo Brax se tinha interesse, mas ele disse que não. De qualquer forma, eu acho que esse jogo está fedendo empate. Fedendo empate. Para mim, esse jogo vai ficar 1-1. 1-1. O Cruzeiro surpreende o Mirassol hoje, lá em Mirassol, e ganha por 2-1. E o Galudo ganha do Remo aqui em Belo Horizonte 2-0. E se tudo isso acontecer, o Corinthians do Ronaldo
vai pra lanterna. Lanterna, o Corinthians? Vai estar com o jogo a menos. A palpite, você tem que esperar a Renata chamar o palpite. Você não tem que ficar dando palpite quando for chamado. O seu palpite foi anulado. Pronto. Olha, é tão difícil, mas eu tenho que concordar com você. Não é? O que é esse cara intrujão, rapaz? Como ele muda de um dia pro outro. Não, mas eu preciso. Disciplina. A culpa é tudo de um aliado aqui. Eu preciso de um aliado aqui. Porque, ó, a Renata tá contra mim, os Trilcas também. O Everton disse que vai dar empate. Edu, você tá comigo ou não tá? O Capelanes. O Capelanes. Não sei porque ele tá lá, né? Capelanes, você tá do lado do Chico ou de todo o resto do programa? Sozinho aqui, e aí? O golpe tá aí. Cai quem? Só se ele falar do Marlon. Eu vou te falar um negócio, viu? Agora, eu posso falar um negócio aqui? Assim, você sabe muito bem, quem me conhece sabe. Entendeu? Eu não sou um cara azedo, sou um cara de bem com a vida. Minha vida é um arco-íris, cabe todo mundo e tá tudo certo. Mas o torcedor são paulino, assistindo o programa, ele deve estar aqui, ó, com a comida entalada. Porque do jeito que o doutor Marco Aurélio Cunha, o Sgarbi e o Cicinho estão falando do São Paulo, é o mesmo modus operandi da temporada passada. São Paulo vai ser campeão da América, o soberano, campeão voltou, nunca foi rebaixado e pá. Aí o São Paulo protagonizou um fiasco e eles começaram a bater. Aí começa o ano, 2026, uma draga, tá tudo errado, tem que bater 45 pontos só com o Crespo. Aí o São Paulo deu uma pequenina melhorada, alá, soberano, é o cara, hoje vai golear o Grêmio. Então só vou dar uma sublinhada rápida. Vou torcer pro São Paulo, porque aqui está um São Paulino de verdade. Mas hoje a vaca vai deitar e o Grêmio vai ganhar. Me cobrem amanhã. Já meu palpite. Eu não sei se eu fico feliz com isso, não. Os Capelanes é muito Mas você zica, pediu um aliado, aí você arrumou rápido e agora você tá desdenhando. Eu tava chamando o Edu aqui. Mas uma coisa ele tem coragem. Joga uma panela nele aí, mas tudo que ele Agora, fala eu vou não perguntar pro Edu acontece. Dracena o seguinte: como o zagueiro, porque são 3 provavelmente do São Paulo nessa noite, que ele deve jogar com 3 zagueiros. Como segurar o Carlos Vinícius? Como não deixar que esse atacante, que é o artilheiro do Brasileirão e que desde o ano passado, porque não é de agora, já é desde o ano passado que ele vem numa fase artilheira. É isso. Renata, marcar jogadores assim é muito difícil, porque ele é forte, finaliza muito bem. Você não pode dar espaço em nenhum momento para ele, porque qualquer piscada que você der, ele pode fazer gol. E ficar perto dele. Não grudar nas costas dele, viu, Chico? Marcar, mas sempre do lado. Ele faz pivô, né? Porque ele faz pivô porque muito ele bem. não é um jogador rápido. Então, de repente, na correria, você pode ganhar dele. Ele é 9 raro. É aquele de área mesmo. Que, de repente, você ficando ao lado dele, você pode antecipá-lo. Posso falar uma coisinha rápida? Claro, sublinhando aqui. Eu aprendi com o Cilinho, o treinador, que esse jogador, você não marca ele, você marca quem passa a bola para ele. A bola não chega nele. Olha, é uma experiência, é uma categoria, é fora da curva. Então sabe quem que o São Paulo vai ter que marcar? O Marlon. Arthur e Marlon. O Amuso. O Marlon. O Amuso. O Amuso, o TT, o William. Ô, doutor, sabe o que o Cilinho falava? Ronaldo, não questiona o comando. Toma cuidado. E você obedecia, provavelmente, exatamente, eu vou obedecer agora também, menina Renata. Então é contigo. Bora lá acompanhar as notícias do Santos. Neymar agora de Kombi, abandonou um pouquinho o Batmóvel. E será que... Que troca, hein? A crise chegou? E será que o Neymar estará em campo pelo Campeonato Paulista contra o Velo? Vamos saber notícias do Peixe, que antes tem o Furacão pela frente, viu, Capela? O Neymar tá fazendo carreto? Pressão. Antes do segundo clássico com o São Paulo, uma conversa da diretoria com a comissão técnica e jogadores. A pauta, o baixo desempenho da equipe. Teve essa conversa, né? O professor Vojvoda é um cara sensacional, a gente tá junto com ele, é um cara que eu respeito e admiro muito. Estou jogando no sacrifício, mesmo com uma lesão ali, para poder ajudar, porque quando eu mais precisei foi o cara que me estendeu a mão. A vitória contra o Noroeste amenizou, mas não esfriou a fervura sobre o trabalho do treinador nesse início de temporada. 9 jogos, apenas 2 vitórias, mas respaldado. E é um cara que eu falo que eu pulo na bala por ele, porque é um cara especial e quando eu mais precisei foi o cara que me estendeu a mão. Em meio a isso, o departamento médico continua cheio. Além de Adonis Frias, William Arão e Zé Rafael, agora mais um, o zagueiro João Basso com edema na panturrilha direita. Já está em tratamento. Outros desfalques certos, esses por conta do gramado sintético da Arena da Baixada, são os atacantes Neymar e Gabigol. A dupla fica à disposição para o fim de semana.
Eu sei que o futebol vai mudando segundo os estados de ânimo, né, de o time. Na quinta-feira, o Santos encara o Atlético Paranaense pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Peixe está na zona do rebaixamento com apenas 1 ponto. Lembrando que no ano passado, o time esteve 8 rodadas no Z4 e brigou para não cair até o fim. No domingo, o confronto é pelo Campeonato Paulista com o Velo Clube. E o Peixe não depende apenas das próprias forças para avançar às quartas de final do Paulistão. A gente sabe que o nosso momento não é muito bom, mas a gente vai fazer de tudo para superar isso e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Boas energias para dias decisivos. Neymar, que ganhou de aniversário do pai uma Kombi estilizada, chegou para o treino pilotando o novo mimo. E mais, presenteou Lionel Messi e filhos com a sua camisa do Santos. E o clube postou: do príncipe para o gênio, a 10 de Neymar, de Messi, de Pelé. Edu Dracena, você vai de Kombi agora? Com o Ulisses ou com o Neymar? O Ulisses daqui a pouco vai comprar uma Kombi também. Ah, É pra levar o Ulisses. É pra levar o Ulisses. É porque precisa de uma Kombi mesmo, né? Mas que troca aí uma Kombi pro Batmóvel, hein? Mas essa aí eu vou te falar, Olha, essa aqui não. Essa foi um presente do pai dele. Só que a cor azul, vermelha, era muito mais bonita, o Neymar pai, né? Mas tá aí a Kombi toda estilizada, arrumada. Qual será o objetivo? Alguém sabe? Provavelmente devolver. O carreto ou lotação. Renato, foi igual uma coisa assim. Ser doido, porque eu comprei igual o Cicinho, eu comprei um Chevette pra tentar arrumar assim e tal. O Chevetinho tá lá encostado. Não é Chevette não, meu. Chevette. O Chevette e Fusca é a mesma coisa, quase. Então tá bom. Ó, o Sgarbi falou que é pra levar a torcida. Daqui a pouquinho, defesa de Pereira pra Pereira. Leila Pereira defendendo Andrés Pereira. Tudo em Daqui a casa. pouquinho. Andrés Pereira. Bom, é o seguinte, em entrevista ao GE, ela disse o seguinte: Memphis não errou o pênalti por causa do Andreas. Ele errou o pênalti porque chutou mal. E ponto. Estão caçando pelo em ovo, essa é a verdade. É pra você, viu, Rona? Pra mim? Tem mais uma. O Memphis escorregou diversas vezes em vários lugares do campo. Será que esses escorregões aconteceram porque o Andreas saiu cavucando o gramado inteiro do estádio do Corinthians? Entendi. Foi boa a interpretação? Foi boa, foi boa. Renata Pereira. Eu fiquei até com medo, achei que ela era. Um dia eu faço uma melhor, mas outro dia. Foi bom, foi bom. Aqui, né, Ronaldo? Foi bom, foi bom. Ela fala, gente, Tá caçando pelo na cabeça do Ronaldo. Gente, só isso, só pode. Gente, é o Palmeiras. Palmeiras. Caramba, o clássico não terminou Mas ainda. eu adoro a Leila. Eu acho que a Leila é uma mulher que ela não quarta-feira. se esconde. Ela não tá interessada em opiniões populares ou impopulares. Ela fala o que ela pensa. Olha, Renata, eu não estou aqui para ser simpática. Marco Aurélio, vamos trazer a Andressinha também. Mas nesse caso é um pouco conveniente, porque ela tá defendendo o lado dela, né? Mas, Chico, você não faria o mesmo se você fosse a Leila? Claro, estou dizendo que assim, ela tem as opiniões dela, mas nesse caso ela está defendendo. Você defendeu o Marlon brilhantemente. Só que no final ele falou, não sei. Porque jogou o apito do chão. Convencer vocês, né? Enfim. Estão caçando pelo na cabeça do Ronaldo. Tá, mas depois de tudo isso que a mamãe falou, que você leu, depois vai punir. Ô, federação! Vai punir ou não vai? Você quer lá e ler de novo, você? Como Leila, não. Aí, como Leila, não. Lê como um Memphis. E outra, eu prefiro falar do que o Memphis falou Vocês em viram no inglês. jogo do Flamengo ontem lá, todo mundo já cuidando, né, do lugar de bater o pênalti. Então, aquele círculo ali nunca mais será desprotegido. Eu prefiro falar igual o Memphis. For us, thank you so much, look at my eyes. E champion, super champion. E o que você vai dizer pra ele pro próximo jogo agora, já contra o Bragantino? You speak for me e for us. Aí eu sou o tradutor disso aí que o Memphis tá falando. E outra, no escorregueixa. Vai te lascar, você já tá com medo do Grêmio, ainda mais o Corinthians vai ver. Olha lá onde você foi. Deixa ele. Dormiu bem? Eu dormi bem, tranquilo, tomei uma pancada ontem aqui no programa. Eu e o Chico nós estamos bem. Não, uma só. Eu tomei o chá de uma só, porque maracujá. é um programa. Eu tomei o chá de maracujá. Não, essa pancada foi um programa. Um programa estende, aí seriam duas. Valeu pro ano todo, valeu? Valeu pro ano todo. Quando um homem dá uma pancada é bonito, porque ele é forte, e a mulher não pode fazer isso também. E tudo a culpa é minha. Você acabou de falar que tudo aqui a culpa é minha. E o Chico pipocou. Tá gravado? Tá gravado. Tá gravado. Eu não vou chamar o VAR, que o dia que eu chamei o VAR deu ruim aqui. Deu ruim, aí o Cicinho pulou desse tamanho. O Ronaldo, a coisa que ele mais gosta... Não, tem duas palavras da vida dele que ele ama. A primeira é palpite.
E a segunda é tabela. Rapaz, Ronaldo, 16º de novo. O ano terminou e começou 16º de novo. Eu tô igual, né? Eu não mudei nada. Muda a tabela pro 2026. Se eu sou o Inter e eu sou o Inter também, né? Eu sou igual. Vai ter outro lanterna aí depois dessa rodada, viu? O doutor não tá vendo o Eu Corinthians, acho que o Corinthians vai ficar lanterna, viu? Vamos pensar um pouquinho aqui? Não. Não é como começa. Ai, eu tô muito leila. Ai, gente. Ai, gente. Tá difícil mesmo aqui do Vasco pra baixo, tá tudo bem complicado. Ah, se tá difícil pro Vasco, imagina pro Corinthians, então, que tá ali, ó. O jogo vai Mas, ser gente, tem que esperar também essa rodada terminar, porque alguns confrontos vão definir. O Ronaldo ontem perguntou se o Corinthians ia ser líder. Aqui, ó. Porque do jeito que você tá fazendo, do jeito que você tá fazendo as contas, você não sabe se telespectador vai ficar bravo. Olha, eu vou falar uma coisa, eu não gosto. Eu acho o 16º lugar pro Inter vexatório, mesmo início de campeonato. Mas eu espero a perspectiva. Zona, né? Eu prestei atenção ontem na entrevista de Jair Ventura, que ele exaltou que o time dele perdeu, mas que jogou bem, na opinião dele, contra o Flamengo. Às vezes é isso. Você tem que ver o desempenho, porque o desempenho a longo prazo vai mostrar a sua real condição. Isso, vai se iludindo mesmo. Vai se iludindo. Os amiguinhos aqui continua. Não, mas para aí. Não é fácil enfrentar Palmeiras, Flamengo. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou falar uma coisa pra você. E palpite! É isso mesmo. Então, o palpite será para esse jogaço entre São Paulo e Grêmio. E você inicia. Eu? Yes! 4-0 pro Grêmio, 4 gols do menino Carlinho. Ele vai fazer o hat-trick e vai dar uma cambalhota no quarto gol. Isso, Ronaldo. 4. Coisa, você machucou os amigos agora. Não é pra bater mesmo. Capelanes, é você. Pode falar baixinho ou alto, depende do resultado, né? Olha o Lucas Silvestre lá. Olha bem. Cheiro de arroz queimado aqui no Morumbi. 2-1 pro Grêmio. Vamos de Edu Dracena. Errada. 2-1 Grêmio também. Vamos aumentar o Capelão. Olha, começou a aumentar o time do lado de lá, hein? Mas eu não abandonarei os outros. Boa, Rê, bora. Estamos juntos. E eu vou dar o palpite agora, antes de vocês. Não, eu tô tossindo. Hoje será 2-1 para o São Paulo. Chico. Falei, né, que o Vini vai fazer 2. E como eu ia no 2-1, Vini da pose. Eu ia no 2-1, mas eu vou no 3-2 para o Grêmio. Bom resultado. 3-2 para o Grêmio. Agora é a vez de Marco Aurélio Cunha. 2-0 São Paulo, a bola não vai chegar nele. João Pedro. Doutor, eu vou com você, posso? Claro. 2-0 São Paulo, a bola não vai chegar nele. Que bonitinho. E você também vai junto? Vai junto também? 3-1, tricolor. É nóis. Ai. Paramos. Hã? E o Marlon? Joga no jogo. Vai dar assistência hoje, hein? É a pergunta da semana. E o Marlon? Se o Marlon fizer gol, não vale. Acabou por hoje. Amanhã tem muito mais. O Neto chega agora com os donos da bola. Uma boa tarde pra você de todo lugar. E o Marlon?